Turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conectagro e acredito que as miniaturas aqui na minha frente elas já denunciam onde eu possa estar e eu estou aqui em Ponta Grossa, estou na sede da MacPonta. Vou te dizer que este episódio ele é um pouco mais especial do que os outros, é onde eu revejo meu amigo Alisson. Nós estudamos na 7ª série juntos e isso já faz 5 anos. No máximo. Faz 23 anos eu estou revendo meu amigo, então é uma oportunidade ímpar para mim. E comentei também em outro episódio o quanto este podcast está me dando essa oportunidade, né, de andar pelo Paraná, de conhecer pessoas voltadas ao agronegócio, pessoas do meu meio, pessoas do meio onde eu escolhi trabalhar. E hoje, em especial, não conhecer pessoas, mas rever amigos aí de longa data. Então, nesse episódio, conversaremos com o Alisson. Alisson, de antemão, já peço... Bom, primeiro, agradeço muito a oportunidade. Quando eu te chamei lá no Instagram e você prontamente me respondeu e colocou à disposição. Obrigado por essa oportunidade. E já se apresente para a turma aí e vamos começar a conversar. Então tá bom. Bom dia, Arthur, né? Antes de mais nada, e a todos aí que passem algum tempo olhando um pouco a nossa conversa, né? Então, muito bom dia a todos os ouvintes desse podcast, né? E primeiro, para mim, é uma alegria poder rever um amigo, né? Que há tanto tempo a gente não se via. E teve algumas ocasiões muito cabinhas que a gente se viu, mas que fez parte aí de uma memória, de uma infância muito legal que a gente teve, né? De oportunidades que a gente teve de poder estudar na época e viver algumas experiências legais, né? Dentro do colégio, que tinha muita coisa, a gente estava lembrando agora algumas dessas histórias, né? Mas a casa aqui está aberta, seja bem-vindo à nossa casa, né? Eu sei que agora você está nessa segunda fase do teu podcast aí, fazendo uma rota itinerante. Isso. Né? E a gente está aqui tentando compartilhar, tentando trazer para você um pouquinho do que você quiser perguntar, que a gente tenha conhecimento, esteja ao nosso alcance, como a gente pode talvez trazer informação, conteúdo para vocês. Não, deixa comigo que pergunta não falta. Maravilha. E antes de mais nada, eu sei que a turma gosta muito de tratorzão, mas o trator vai ficar por último, tá? O Alisson, ele é um dos líderes do grupo que leva o sobrenome dele, e eu queria que o Alisson antes contasse pra gente um pouquinho do grupo e de que forma que esse grupo, não só através da John Deere, ele influencia e fomenta o agronegócio. Maravilha, Arthur. Então vamos lá, tem história aí, tá? Hoje o grupo ele tem 28 anos, né? Então ele nasceu em 1995, 1º de julho de 1995, e ele nasce, na verdade, de um sonho que meu pai tinha de criar a sua própria empresa com 40 anos. Ele começou muito antes disso. Na época tinha uma experiência já grande no setor automotivo, tendo passado aí, ele começou lavando peças, tá? Em concessionárias de veículos leves, né? Cara, eu gosto muito dessas histórias que começa lá embaixo, sabe? E ele foi, né, óbvio, né, já tinha uma veia comercial, e meu avô tinha trabalhado com comércio em Francisco Beltrão no passado. Ele, na época, tinha aquele comércio, sabe, de fumo, de corda, esse tipo de coisa. E... Como é que é? Tem aqui no centro a casa... Aqui no centro de Ponta Grossa? Putz, bem no centro ali é casa... Eu vou lembrar no decorrer aqui que vende galinha, vende fumo de corda, vende tudo, assim. E nessa, assim, isso é uma história mais antiga ainda, né? Mas ele começa lá, ele fez uma aposta uma época no feijão, ele fazia comercialização também de grãos e tinha passado por uma fase que minha avó tinha passado quase 4 anos de hospital, ele gastou muito do que ele tinha nessa época para conduzir esse tratamento dela. Fez uma aposta no feijão, deu errado, vendeu tudo que tinha, pegou o pouco que sobrou, os filhos, botou na caminhonete e foi para Curitiba. E ali meu pai passou mais de 18 anos. E nessa época também ele trabalhou, começou ali, até muito engraçado isso, na época que eu fiz o primeiro MBA que foi na FGV, foi comercial, uma vez ele deu carona para eu ir para lá, e ele olhou e falou assim, cara, eu não acredito que aqui que você está estudando. Eu falei, por quê, né? Ele falou, aqui é a primeira concessionária que eu trabalhei. Daí eu falei, nossa, uma coincidência gigante, né? Mas dessa vontade dele, dessa história dele, desse atendimento dele que foi desde campo, de peças, de gerenciamento dentro da posição de gerenciar dentro da concessionária, ele foi evoluindo e ele teve essa vontade de criar um negócio. Na época tinha rodado Londrina, Pato Branco, né, atendendo um outro negócio, veio para Ponta Grossa e abriu a MacPonta com um amigo. E nessa época eles tinham uma sociedade, era meio a meio,
E era a venda de peças e implementos agrícolas, né? Não era bandeira de John Deere, não era nada. E eles abriram no centro, onde hoje é o estacionamento até de uma empresa de materiais de construção, ali pertinho do cemitério, hoje é a base forte até do amigo nosso. E é ali que ele começou o negócio. Um ano depois, houve essa oferta, né? Quem era o concessionário da região era a SLC John Deere ainda, a marca, né? Era uma fusão que estava vindo para o Brasil. A John Deere estava se estabelecendo aqui, comprando então do grupo SLC, a parte de fabricação que eles tinham no Rio Grande do Sul. E apareceu essa oportunidade de bandeira. Nesse momento, não tinha capital para fazer o negócio. Então, eles saíram de 2 sócios, ele tinha 50% do negócio, foram para 7 sócios, onde ele tinha 10% do negócio. E ele passou 14 anos, então, administrando, tocando, trabalhando e recomprando ações da MacPonta, onde ele virou o único sócio da MacPonta Agro. Nessa época, a gente já estava trabalhando com ele. Não podia ser sócio unipessoal. E você não podia ter cônjuge como sócio, né? E ele, nessa época, não queria nenhum tipo de sociedade, até pelo histórico que ele tinha passado. Tem uma história bastante longa aí, tem que sentar com ele assim dias, e até eu quero um dia escrever um livro disso, ou permitir com que isso aconteça, ou possibilitar ou ajudar com que isso aconteça. E conta tem uma conosco história aí de alguma grande. forma para divulgar isso. Não, sem dúvida. E aí, nesse período até, a gente fez a proposta. Então, por que não seus filhos, né? A gente já está aqui, vai fazer o quê? Né? Já sabe onde é que caiu a fruta mesmo? O senhor vai continuar me pagando mal de qualquer forma mesmo, né? Era o que acontecia, ué. Então, aí, na época, a gente era muito menor, né? Era bem menor e já tinha começado a trabalhar aqui, até depois eu conto um pouco dessa história. Mas, nessa época, a gente entrou na sociedade com 1% cada um e ele fez um trabalho progressivo aí, de acordo com que a gente ficasse e ajudasse a fazer crescer. Então, a MacPonta ela foi o primeiro dos negócios do grupo, que nasceu em 1995, até 1º de julho, a mesma data do meu falecido avô, que fazia aniversário. Muito engraçado isso, porque o último negócio também saiu no aniversário agora do meu pai. Mas a gente começou lá atrás e então essa história do grupo tem 28 anos. No tempo, foram criados alguns outros negócios, né? Então, nasceu a MacPonta Rental. Agora, aqui virou MacPonta Agro, com o tempo a gente refez as marcas e os nomes, mas nasceu a MacPonta Rental, que na época era uma oportunidade tributária e de custo de emplacamento e licenciamento. Mas você também tem que ter um negócio, você não sustenta de pé uma rental se você não tiver atividade externa, você não pode fazer isso para um grupo econômico isolado. Então, né, você poder se habilitar na ABLA, enfim. Então nasce a rental como essa oportunidade, porque a gente já tinha uma frota grande, olhando para a nossa atividade de assistência técnica a campo e de vendas a campo, então você tem muito veículo envolvido. Então nasce a rental. Aí no tempo nasce a MacPonta Caminhões. Antes um pouquinho dela nasce o grupo, no papel. O grupo ele nasceu com uma ideia de gestão patrimonial na época, né? Então ele nasce no papel grupo. Aí em 2013 vem a Caminhões, então é uma oportunidade, vem a marca DAF, vem para o Brasil, ela tem uma história bastante longa, o grupo que fez a aquisição da DAF, que é o grupo Packard também, que é americano, é mais antigo ainda, mas a DAF é de 1920, então vem para o Brasil. Na época nós buscávamos uma expansão dentro do negócio agrícola, não tinha oportunidade, porque não é querer crescer, não é ter dinheiro para crescer, a gente nem tinha nessa época, mas a gente olhava assim, olha, daqui X anos nós teremos capacidade de expandir. E a gente já tratava dessa ideia, e na época apareceu a DAF, como não tinha nenhuma oportunidade dentro da John Deere, participamos do processo de habilitação da DAF como concessionário, fomos nomeados o primeiro concessionário DAF, que hoje até fazem 10 anos aí de marca no país, foi 2013, nós fazemos 10 anos também de casa, né, da concessionária. E hoje meu irmão lidera essa operação. Nasce um pouquinho depois uma oportunidade também, uma corretora de seguros. Tem uma história aqui dentro também, como eu fui trilhando as posições, eu comecei carregando caixa de peças aqui dentro, né? Depois eu conto também desse não queria começar de diretor aqui, certo, né? Esquece, vai começar lá embaixo. Esquece, né? Não tem como. E você tem que primeiro aprender e tem que trabalhar várias coisas para você entender todas as perspectivas do negócio, né? Mas nasce a corretora de seguros, com uma oportunidade que vem de atendimento para a rede de concessionários.
quando eu estava aqui dentro, eu era assistente em administração de vendas, eu era estagiário basicamente na época, eu comecei a organizar a operação de seguros, me habilitei como corretor de seguros, e na época a gente tinha a gerente de uma das marcas que operavam seguros da rede, que era a Mafra aqui regional, a Dalila, ela ficava falando, olha, vocês têm que abrir uma corretora, vocês têm um balcão de negócio, tem muita coisa para fazer aí. E a gente falava, ó, não é nosso foco, né? Você tem muito corretor antigo, com todo um viés de trabalho, todo um histórico, toda uma capacitação, e nesse não é nosso foco. Mas apareceu no tempo uma oportunidade de atender a rede, fazer o trabalho que a gente fazia aqui, que era de você ser um especialista, fazendo essa distribuição e esse atendimento técnico. E a gente fez uma proposta dentro da associação para habilitar um negócio lá dentro, né? Isso foi aberto para toda a rede de concessionários, e dentro dos 4 projetos apresentados, o nosso foi aprovado. E a gente trouxe a Dalila como sócia, aceitou esse desafio até. Quando você fala de seguro para a rede, você está falando isso interno ou para os teus clientes, inclusive? Vamos lá, então. É para a rede de concessionários fazer a comercialização para os clientes. Então, é um processo que na verdade, no fim do dia, ele barateia para o consumidor final, para o cliente, porque você tem carteiras especializadas no seguro, principalmente de maquinário, que era o alvo, né? Na época, hoje é mais expandida a carteira. Mas você tem alguém que dá o suporte técnico à base e você tem, na ponta, um representante comercial que está fazendo aquela comercialização. Você tem responsabilidades técnicas aqui ajustadas. Então, eu posso entrar lá na loja da Macponta, posso comprar meu maquinário, posso comprar o meu trator e já sair de lá segurado através do seguro que é da rede de vocês, isso? Exatamente. Lógico que são seguradoras que são representadas pela corretora de seguros, né? Mas é exatamente isso. Mas a corretora já vai encontrar, né? Já vai ter na mão, vai ter no seu leque lá as melhores oportunidades para esse tipo de seguro. E hoje você tem excelentes opções de compra, você tem muito ajuste desses contratos de seguro que foram evoluindo. O mercado ainda evolui muito, mas que foram evoluindo bastante. E desenhos e produtos hoje que atendem muito bem o consumidor final. Isso no tempo variou bastante, né? Viu? Deixa coberturas. Deixa eu te tirar uma dúvida sobre esse assunto. O que é o maior risco que um seguro agrícola... Não é um seguro agrícola, né? No caso, porque ele não é para produção. Mas um seguro para maquinário. Qual que é o maior risco de maquinário hoje? Olha, um maquinário em si, você tem alguns riscos que são parciais e outros são totais. Mas... o pior risco que você possa ter, que pode partir da máquina ou não, que você praticamente não tem o que fazer, é incêndio. Né? Então, você tem uma máquina que está parada numa lavoura, a gente já presenciou isso mais uma vez, e por algum motivo começa um incêndio numa área seca. E aquilo vem para a máquina. Entendeu? É um incêndio externo que vem para a máquina. Pega o maquinário. E você também tem casos, né? Porque aí a gente atende muitas marcas, né? Você tem casos também que inicia na própria máquina. Alguma situação de falta de limpeza, algum rolamento que não está com manutenção em ordem e por falta de graxa ele gera faísca, está lá no meio de uma palha. Você vai queimar a máquina inteira. Aquilo chegou no tanque de combustível, bicho. Você pula de cima e se conseguir, tiver um pipa perto, você tenta apagar, senão você olha, não tem o que fazer. Mas esse é um dos grandes riscos, que assim, é de uma perda total. Hoje, assim, poucos casos que se atendem, mas acontece ainda muito de roubo ou furto de equipamento. Hoje, como tem muita rastreabilidade, isso está muito mais endereçado. E você tem, principalmente em colheitadeiras, plataforma que bate. Então, no operador lá está operando, ele troca... Né, você tem muito... Hoje a máquina ela é toda automatizada para muita coisa. Mas o operador lá está numa função manual, ele dá uma mexida na alavanca, joga ali a plataforma para baixo, ou vai colher numa área que ele fez abertura, ou que ele desconhecia um prestador de serviço, pega um toco. Então, vai isso... nas barrocas lá e cai para baixo. Isso pode acontecer. São riscos aí você não vai ter um dano gigante, mas atrapalha. Se no meio da lavoura, se acontecer isso, é um pulverizador, o cara está operando lá, dá uma errada, às vezes bate uma barra ou abre um forge embaixo da máquina ali que tem um peso diferente. Isso são riscos hoje que são cobertos, né? E como que você vê assim, o produtor ele está aderindo a isso? Ele está entendendo dessa necessidade do seguro para maquinário? Como que é assim, essa venda de vocês? Vamos lá então, né? Entrando nesse assunto Por específico. que eu estou te perguntando isso?
Porque eu conheço a minha turma. Não precisa de seguro, eu sou bom na boleia, eu cuido, Mas claro, é justamente por isso que se chama acidente. Né? Acidentes, tragédias acontecem, Sinistro, são coisas imprevisíveis. E é justamente aí que você precisa de um seguro. Se você pudesse prever, você não precisaria do seguro, né? A ideia do seguro é que você está vendendo o teu risco para alguém que está comprando ele. Né? Então, a seguradora compra o teu risco por uma taxa financeira. É isso. E a ideia é que no momento que você use isso, venha cobrir uma perda maior por um grupo de pessoas. Então, por isso que geralmente as carteiras de seguro são tratadas pelo nível de sinistralidade. Então, eu tenho, sei lá, 100 pessoas que dão 1% do valor do produto todo ano. Se alguém perder uma máquina hoje, essa pessoa, ao invés de ter gasto 100% da máquina dela, ela vai ter gasto 1% e vai ter reposto a máquina. Então, essa seria uma medida, né? Lógico que tem toda uma adequação para isso. Você pega hoje uma colheitadeira de algodão, a máquina que passa de 3, 4 milhões de reais. Você vai perder uma máquina dessa no incêndio? Bicho, é uma paulada. Você vai pegar uma colheitadeira hoje, colheitadeiras menores, que antigamente saiam aí por 500, 600 mil reais, hoje está chegando em 1 milhão. Então, você vai perder um risco desse por uma bobeira, ou às vezes você tem um acidente parcial, você vai gastar lá 15, 20 mil no reparo e no fim do dia que você despendeu 15, 20 mil, no fim do dia aquilo custou 120, 130, 150 mil. Então, o que a taxa você tem que fazer, o que é a questão? Começa o seguro a ser impulsionado, seguro de máquinas, aí voltando um pouquinho nessa história, ele começa a ser impulsionado por uma normativa, na época isso era legal, que obrigava com que qualquer financiamento de máquina entrasse o seguro para garantir aquele contrato. Então, qual que era a ideia? Você, produtor, utiliza uma máquina para fazer o teu sustento, criar a tua receita. Se você perder a máquina, como é que você cria a receita? Como é que você paga a conta? Então, você vai lá, busca num banco um capital para fazer. Você está financiando, você está alavancando o teu lado financeiro. Né? Então, você não tem o dinheiro para pagar. E se você tiver o dinheiro para pagar, provavelmente você tirou teu caixa. Né? Você vai tirar de novo ele para comprar a próxima máquina. Então, como é que era feito isso? Isso era uma normativa antiga, 1960, 70, alguma coisa, que obrigava para que cada financiamento fosse feito um seguro do equipamento. Então, começa assim essa cultura a ser criada numa obrigatoriedade. Então, vinham os bancos, que se você pegar no histórico não muito distante, pouco tempo atrás agora o agro fez muito recurso, muito capital próprio. Mas alguns anos atrás, 95%, 97% da venda de maquinários toda financiada. Que é um capital pesado, é uma máquina que você vai pagar ela no tempo, então você precisa de uma taxa de financiamento e uma linha de crédito de médio e longo prazo. Aí o que acontecia? Né? Você tinha obrigatoriedade, porque o banco exigia. Falava, Arthur, eu vou fazer para você o financiamento, mas é o seguinte, você faz o seguro, porque se pegar fogo nessa máquina, se ela for roubada, se ela sumir, se alguma coisa acontecer, entra aí como beneficiário o banco, o seguro é teu, mas vai lá, você pagou lá, vamos fazer uma conta meio redonda, era 1 milhão tua conta, você pagou 500 para o banco, então você já quitou 500 desse capital e falta 500. Vem o seguro de 1 milhão, vai olhar e vai falar, beleza, 500 para o banco, que é o resto da dívida, e o resto que sobrou para tua mão voltou. E agora você vê o que você faz. No outro lá, hein? Provavelmente você vai dar a entrada lá num percentual disso. Então, a grande questão do seguro, ele começa com uma obrigatoriedade, mas hoje, e assim, a gente que está nesse mercado olhando, o produtor ele não vê como devo ou não devo fazer. Talvez uma máquina mais antiga, que já tenha perdido muito valor, que ele já tenha gasto muito, uma plantadeira, que o risco talvez dele é um tombamento, alguma coisa assim, ele chega a não fazer. Mas um equipamento que está ali sob sol e chuva, que está trabalhando o tempo inteiro, que tem a operação na mão, que ele tem a equipe dele lá trabalhando, que ele não está em cima o tempo inteiro, ou mesmo que ele está em cima o tempo inteiro, porque a gente sempre acha que a gente sabe fazer melhor do que a gente sabe, geralmente se mantém esse seguro, principalmente equipamento mais novo, valor agregado mais alto. Então, a gente vê assim, por que eu falo isso? No tempo caiu essa normativa de obrigatoriedade. E o produtor, mesmo que ele não esteja fazendo seguro, ele faz, mesmo que ele não esteja financiando, ele faz o seguro, porque ele sabe o tamanho que é o problema se ele chegar a ter que usar isso. Né? Ele pode pensar que é um custo que ele nunca foi ver o benefício, mas na primeira vez que ele usa, é efetivo, ele não deixa de fazer. E hoje, a corretora de vocês, os seguros que ela vai prestar, é exclusivamente para quando eu compro meu maquinário lá numa loja da MacPonta, ou o produtor ele pode vir comprar
fazer o seguro com vocês de um maquinário usado, de um maquinário de outra marca? Como que é isso? Hoje não é exclusivo para uma máquina nossa e nem para o nosso negócio, né? Hoje a nossa corretora ela atende o Brasil inteiro. A gente montou parcerias justamente nesse enlace técnico com muitos concessionários da John Deere, mas a gente também tem de outras marcas concessionárias que trabalham com a gente. E o produtor ele continua operando isso. Então, ele vai buscar lá a condição, né? Ele faz seguro às vezes anual ou plurianual para a máquina nova, para a máquina usada, né? Você tem que ter atualização do valor do bem. Então, você tem essa gama de seguros muito grande. Hoje é considerada a maior corretora de seguros de maquinários do Brasil, né? Apesar que o portfólio hoje não está só nisso, mas o nível, o tamanho da corretora hoje é bem expressivo, tem excelentes parcerias com seguradoras, não só com a origem de onde veio a nossa sócia, que é a Dalila, mas tem hoje um seguro também muito bom, por exemplo, da Potencial, que é lá de Minas, e foi desenvolvido um produto fantástico também para o agronegócio, que hoje atende muito bem. Então, isso é operado com concessionários, diretamente com o cliente, independe, né? Então, um dos grandes focos nossos era, olha, você enquanto concessionário, você tem uma gama de clientes a atender, ele precisa desse seguro, né? Porque você tem Tem um banco de dados aqui já para você e você tem o seguro do equipamento que está aqui no pátio, né? E a hora que ele não está mais no pátio, que ele não é mais a concessionária, que ele faturou para o cliente, ele é de quem? Como é que é o risco? Tem o risco do transporte, tem o risco depois do dono do equipamento. Então, a ideia é você deixar isso coberto e não ficar exposto ao risco, né? Então, atende de forma geral, independente de marca e tudo. Você tem restrições, às vezes, de ano de usado ou alguma outra coisa assim, né? Tem momentos que a gente já viu seguradoras recuando, né? Então, por exemplo, mercado de cana, mercado de algodão, que tem máquinas muito caras e uma operação muito agressiva. Me parece uma operação mais difícil mesmo. Exatamente. Né? Então, se você não tem esse colchão de seguro para dividir, você entra numa sinistralidade e fica negativo. Fica negativo, seguradora ou aumenta a prêmio ou sai fora do mercado. Né? Então, a gente já viu nesse caminho, muita seguradora quis comprar mercado, chegou na hora de ter que pagar o sinistro e falou, bicho, não paga a conta, não fecha a conta. Fica a chave aqui. Né? E, então, isso são coisas que a gente já viu acontecer e que hoje está muito mais estabilizado, muito mais organizado, até essas concentrações, né? A gente não é a única corretora que faz isso, mas essas concentrações em carteiras especializadas que realmente endereçam o risco do produtor, que realmente atendem, que estão voltadas a fazer atendimento ao produtor, é o que tem feito crescer esse mercado. Né? Eu tenho uma opinião minha, que é a seguinte, por exemplo, eu tenho esse celular aqui, e tem vários lugares que eu vou conseguir fazer, se ele der um problema, vai trocar minha tela, vai fazer... Mas é melhor que eu leve na especializada, que só trabalha com isso, que faz isso todo dia, que está linkado a quem produziu isso. Então, acredito que isso traz mais vantagens e o preço normalmente não destoa muito. Quando eu vou falar de seguro, também me parece, né, mais assertivo que, poxa, se eu estou indo comprar esse maquinário lá na MacPonta e eu já saio de lá segurado, o pessoal é especialista nesse tipo de seguro, eles entendem qual que é o melhor seguro para essa minha máquina ou para a minha operação. Então, me parece que casar essas duas situações, não vou nem falar no longo prazo, no curto prazo mesmo, me parece que é mais inteligente e possivelmente mais barato. E Alisson, quem quiser contratar esse seguro, vocês têm lojas físicas, o atendimento é sempre de forma online, como que é isso? Então, esse seguro, a gente tem hoje uma unidade aqui em Ponta Grossa, até a gente reinaugurou a matriz, ela fica ali no prédio no Infinity, no 11º andar, e o atendimento ali ele é muito mais de back-office, né? Mas a gente tem também os canais comerciais, o próprio site da MacPonta Corretora de Seguros, o Instagram da MacPonta Corretora, qualquer um dos canais ali, dos telefones está ali disponível, só procurar já vem na hora. Né? E a gente pode passar ali até o final também do podcast. Mas se eu bater na porta lá, tô lá irativo, lá na MacPonta, lá na BR, ele já direciona, sem dúvida alguma, dentro das concessionárias também, já direciona para qualquer uma das pessoas comerciais que atendam, né? E hoje, se você olhar, a gente consegue atender uma gama bastante grande de clientes. Então, dá para fazer seguro, cara, por diversos canais, online, telefone, presencial, o que você quiser, você consegue fazer isso. E é o que você falou, essa especialidade é o que muda. Porque muda na hora de você contratar e você enquadrar, e muda depois na hora que você precisa usar. Que aí é o que geralmente acontece. O pessoal vai pelo preço, compara banana com maçã, olha lá sem entender as coberturas, porque você não tem alguém que está preocupado em te atender, tem alguém preocupado em te vender,
e daí na hora que você precisa usar, você está desenquadrado, e daí você fica naquela, a seguradora nunca quis me atender. É o contrário, na verdade, desde o primeiro momento você estava mal atendido, né? Então, E para mim, pelo menos eu, o pessoal lá no meu carro, né, carro da minha mulher, quando eu vou contratar um seguro, eu olho na cara do corretor. Porque a hora que der uma batida, a hora que der um problema, eu não vou entrar no 0800 lá da seguradora, eu quero falar com o corretor. Cara, exatamente. Bati, resolva, se vire. E aí que esse corretor aí então faça o serviço para mim. Não, o serviço do corretor também é muito fácil, é só me vender o seguro e daqui 1 ano me avisar que ele venceu e tem que fazer o novo. Então, e essas peças eu tenho lá na corretora de vocês. Tem. Tô lá, tô no meio da minha safra lá, tô colhendo e aconteceu alguma coisa, eu vou poder passar a mão no telefone e vou ligar pro meu corretor. Sem dúvida alguma. Então são duas coisas. Um aqui, um atendimento regional que a gente faz para o pessoal da Macponta Agro, né, que está aqui dentro da nossa concessionária. Então aqui toda a nossa equipe, inclusive de serviços, entende o processo de sinistro e de seguros. Né? Então, deu alguma coisa. Se ele não lembra nem quem que é a pessoa, ele ligar para um coordenador, para um analista, para um técnico, para quem ele quiser, a pessoa já encaminha. Sim. Mas se você quiser também, dentro da equipe da corretora tem uma estrutura de sinistros. E a grande questão do diferencial do corretor é conhecimento técnico, enquadramento, para poder ajeitar com a seguradora, e o atendimento, que é o teu pós-vendas, né? Sim. Que é o teu atendimento a sinistro. Então, o que você quer é confiança na hora que der o problema, que você vai estar salvaguardado. Sim. Né? Você tem um problema para olhar e falar que ninguém estendeu a mão para te ajudar, você não quer. Então, isso aí você tem lá na corretora. Não, e isso também que você falou, né, de entrar em contato com qualquer um, por exemplo, né? Tô lá em Irati, comprei lá com o João Paulo, né, que já foi nosso convidado aqui, meu amigo, inclusive. Comprei com ele. E daí, comprei lá com ele, já fiz seguro, já saí segurado de lá. Deu um problema, eu ligo pro João Paulo. Bom, o João Paulo vai atrás de alguém lá que vai poder resolver esse teu problema, né? Exatamente. A gente bate muito nisso, né? Aqui você tem funções, mas o teu trabalho aqui é atender o produtor. Então, você é da área de vendas, você recebeu uma demanda, você é da área de serviço, você é da área de peça, você é do administrativo, você é da comunicação. O produtor te procurou, te achou, te encontrou, te passou um problema, o que ele espera? Que você ajude a resolver. Resolva. Ele está confiando em você o problema. Então, a grande questão aqui não é você falar assim, não é meu problema passar a bola para o outro. Espera aí, meu amigo, eu vou te ajudar. Vem cá, acha as pessoas, a hora que você vê que está tudo encaminhado, beleza, tá no rumo, né? Mas a gente trabalha muito isso aqui dentro, inclusive das grandes diferenciais que a gente sempre bate é isso, o atendimento ao cliente, o atendimento ao produtor, a confiança que ele possa ter na nossa equipe. E isso é o que a gente coloca como o nosso diferencial competitivo, de fato, e baseado nas pessoas. Então, o que é a questão? Você tem que preparar as pessoas para isso também. Você tem que cuidar de quem está dentro de casa, você tem que ensinar como que são os processos, você tem que ensinar quais são os caminhos. E se aquilo não é da função da pessoa, você tem que ensinar pelo menos quem ela tem que procurar, né, para poder fazer aquele atendimento. Então, isso é essencial. Né? E também, né, o próximo passo do grupo, antes de eu falar de trator, também eu queria falar um pouco mais dos caminhões. Né? Tá. Eu fui investigar aí, né, fui dar uma estudada durante o final de semana e eu vi que a DAF ela é holandesa e ela é muito antiga, né? Ela já tem 100 anos ou mais de 100 anos fora do país. Inclusive, depois de um tempo, ela foi comprada pelo Grupo Internacional, que faz aqueles caminhões grandões lá, que a gente vê nos Estados Unidos. Teve até um tempo aqui, não sei se ainda tem aqui no Brasil, mas e te digo assim, da impressão que a gente tem. Que como tem as outras há mais tempo no Brasil, a DAF está há menos tempo no Brasil, eu talvez não tivesse noção da história dela, do tamanho da DAF e da qualidade dos produtos que ela tem, né? Que, inclusive, eu vi algumas comparações lá com outros caminhões grandes e eu vi que a DAF ganhava, né? De qualidade desses outros caminhões, sendo até, inclusive, num preço um pouco menor. Então, conta pra gente, assim, dessa história da DAF. Inclusive, sei lá, tem algum produtor lá que tá querendo adquirir maquinário novo, tá querendo caminhão novo e tô pra decidir, compro lá. Por que eu compro um DAF? Então, vamos lá. A DAF ela veio para o Brasil em 2013, mas a história dela passa de 100 anos, como você mesmo já falou. Inclusive, a DAF já fez até tanque de guerra, que eu estudei isso aí. Fez tanque de guerra, fez equipamento de resgate, já fez... a história dela, e o que você olha, assim, as coisas que ela já passou é gigante. Até porque você pegar uma empresa que passa por esse período em 1900 e pouco, que passou isso dentro da Europa, né? Passou por alguns períodos pesados, né? A própria fábrica da John Deere, que é em Mannheim, lá, que hoje é a maior fábrica de tratores, ela teve uma época que ela foi virada para ser uma fábrica de munição, né? Porque era a demanda do país na época. E não por causa da John Deere, isso antes da John Deere tá lá, né? É histórico desta fábrica, enfim. Mas falando de DAF, a DAF, uma das coisas que a gente foi olhar
quando apareceu essa oportunidade, a gente já tinha passado por isso. Uma marca excepcionalmente boa, como é a John Deere no caso, que tem uma história grande, que já estava estabelecida no país de origem e que se internacionalizou. Então, quando a DAF vem para o Brasil, você tem algumas questões que acontecem aí. O grupo que comprou a DAF é o grupo Packer. Eles são gigantes, né? Eles têm não só a DAF, mas tem a Peterbilt e a Kenworth, que eles trabalham nos Estados Unidos, México, enfim. E aí você tem uma questão aqui de adequação do tipo do equipamento, do tipo do caminhão, né? Então, você vê Estados Unidos, você tem estradas grandes e você tem uma regulamentação que ela fala do tamanho da carga, né? Então, você tem o caminhão bicudo, motor à frente, você tem espaço para manobra e você não tem essa limitação do tamanho de carga. No Brasil, assim como na Europa, a regulamentação é feita pelo tamanho do caminhão, contando o cavalinho que está ali na frente. Então, você tem essa motorização que fica ali embaixo da cabine e essa frente chata, né? Então, nessa época, a Packer estava querendo vir para o Brasil, tinham já feito a aquisição da DAF, e estavam buscando o desenvolvimento de rede concessionária. Porque, independente da marca, e a gente está vendo isso inclusive no ramo agrícola, o que faz o diferencial é o atendimento. Esquece, existem marcas maravilhosas, o produto é excelente, mas uma hora ele vai quebrar, uma hora ele vai dar problema, uma hora vai precisar de manutenção. Você vai rodar lá com um caminhão hoje mais de 1 milhão de quilômetros, você não vai trocar um pneu, um freio, uma lona, vai ter um problema de alguma coisa? Sem dúvida vai ter. Então, quando ela veio para o Brasil, a primeira coisa que a gente quis investigar foi a qualidade da marca e a história dela. Isso em 2013, ela já ganhava prêmios, e foi a primeira coisa que a gente foi ver antes da gente tentar se habilitar, porque não era crescer a qualquer custo, né? Mas que marca a gente está representando aqui? O que a gente está trazendo para o mercado? A gente não gosta de fazer uma promessa para o mercado que não possa cumprir. Então, a gente foi pesquisar a própria marca, e nessa época ela já tinha 7, 8, 9 anos seguidos, sequenciais, como melhor caminhão de frota pesada, melhor caminhão de frota médio da Europa. Ganhava market share dela onde tinha, na época, a MAN, que produzia lá, que era a base da Alemanha. Ela era considerado o melhor motor, o motor que estava sendo utilizado na China há sei lá quantos anos, 9 anos na época. Então, assim, era uma marca já com uma representação de qualidade muito alta. E a gente começou a conversar localmente, porque aqui tem um público de imigração muito pesado, europeu, e esse público nós conhecia, inclusive não só o transportador, mas muita gente que era caminhoneiro, que já tinha trabalhado na Europa, conhecia a marca e a qualidade que ela tinha. Então o pessoal, na hora que descobriu que estava vindo para cá, ficou bem interessado. E a gente foi atrás justamente dessa qualidade e de trazer isso. Então, a proposta da DAF, primeiro, ela é uma marca de altíssima qualidade. A motorização dela, que é essa motorização Packer, né, que vem evoluindo também, é de primeira linha, né? Inclusive, tem uma história no passado, o CEO da Packer e da John Deere, eles queriam fazer um motor conjunto, uma fábrica conjunta de motores. Eles desistiram da ideia porque o tipo de motor é diferente, né? O regime de trabalho dos dois. Mas eles queriam trazer isso e aí traz para cá um equipamento de altíssima qualidade. O custo dele é bom. Se você for comparar ele com o resto do mercado, está muito bem enquadrado. Então, a própria proposta da DAF, entendendo aqui as 3 marcas principais que estavam no país, é conseguir encostar nelas primeiro, né, para dividir essa estrutura do mercado. Pela qualidade que ela tem lá fora e pelo potencial, pelo share, né? Fora do Brasil, tem lugares que ela tem mais de 30% de share. Para o mercado de caminhões, é absurdamente alto. Então, ela vem para o Brasil nessa perspectiva de dividir com as outras 3 grandes marcas que aqui já estavam estabelecidas o espaço. Um caminhão muito robusto, um consumo de combustível muito baixo, um nível de utilização muito facilitado, né? Na época, acompanhando o test drive, colocando para teste aí em grandes transportadores e pequenos também, você via o quanto o pessoal olhava para isso, né? Você pega hoje, você vai falar da planilha de custo do transportador, o diesel passa de 60%, ainda mais com a precificação atual. Então, consumo é um item muito pesado, né? Você vai falar a nível de estrutura de garantia, manutenção e servicibilidade, a taxa da DAF dá menos de uma falha a cada 10 caminhões dentro do período de garantia. Então, né, essa é uma estatística que a gente não tem para agrícola, porque é muito diferente, é muito mais agressivo o trabalho, mas o nível de qualidade da DAF é altíssimo. É forte demais. Tive a oportunidade de poder ir na origem da fábrica deles, conversar com a parte dos engenheiros lá na Holanda também, e o pessoal que veio para o Brasil. A fábrica está
menos de 5 quilômetros Do onde a lado gente está aqui. A qualidade que eles trouxeram para cá foi muito pensada nisso, né? Não é o volume que a gente quer primeiro, porque a gente quer a qualidade estabelecida e aí vamos criando volume conforme o mercado vai evoluindo e a nossa operação vai evoluindo. Então a DAF veio para cá e o grande foco dela é criar essa rede de distribuição. Então ela tem um planejamento também de pontos criados no Brasil e de frota também estabelecida no Brasil, porque a grande questão também do caminhão, diferente da máquina agrícola, a máquina, você às vezes tem, como tem aqui na nossa região, várias propriedades, mas às vezes próximas, né? Você não transporta uma máquina daqui para o centro-oeste e volta o tempo todo, né? Vai acontecer algumas ocasiões, mas não o tempo todo. O caminhão, você pega ele aqui, você está fazendo uma rota de frete. De repente, você fecha um outro contrato, você pega outra rota de frete, você está sendo atendido, inclusive, por outro concessionário. Então, a concessionária de caminhões, inclusive, mais até do que a agrícola, as duas se beneficiam disso, mas ela se beneficia muito de uma rede forte. Então, uma rede que consiga desenvolver qualidade de serviços faz todo o diferencial. Que eu compro com você o caminhão, eu vou fazer lá fora o serviço. E se não for bom esse serviço, eu não quero mais comprar. Entendeu? Então, é uma rede que ela tem que, assim como a agrícola, também crescer junto. Então, é um caminhão muito robusto, muito bom, uma história muito grande, uma qualidade excepcionalmente boa, que hoje tem entregado o que o transportador procura. E regionalmente já é o mais vendido aqui, né, da nossa região. Sim, a DAF veio para cá, né? O Não deve ter sido dela... à toa Ponta Grossa, né? Deve ter alguns motivos aí, né, de estar muito bem localizado aí no meio do agro. Olha, tem um trabalho muito grande, né? Não é só o agro em si, mas um trabalho que a nossa equipe hoje tem desenvolvido lá bem forte, né? E ela vem com um portfólio de pesados primeiro. Então, ela ainda está lançando os outros caminhões. Quando eu falo em outros caminhões, porque você pega, né? Ela veio para o Brasil numa indústria, na época, era quase 200 mil caminhões. Essa indústria passa lá aquele pico de financiamento em 2013, isso despenca para 70 mil caminhões, até menos. Né? Então, a indústria de caminhões, ela sofreu um revés, porque né, teve um processo aí de injeção de crédito no país que não fez com que o país andasse naquela medida. Isso aconteceu no agro também, mas ele vem com uma demanda extremamente aquecida, depois ele volta para a posição e volta, né, com financiamento mais caro, mas ela traz aí uma gama para a linha pesada e agora ela está trazendo as outras linhas também, e são linhas muito bem aceitas com uma qualidade excelente. Então, ela vem para cá e o trabalho regional que tem sido feito aqui é bastante forte, inclusive porque está na casa dela, está aqui, está posicionada, tem muito apoio da fábrica hoje, tem um relacionamento com a equipe de direção, de gestão, de operação da fábrica fantástico. E o pessoal é muito disponível realmente a querer melhorar mais ainda o produto, a querer atender também o transportador, a conseguir colocar esse equipamento para rodar da melhor maneira possível. E às vezes as pessoas elas não falam mal do nosso filho pra gente, né? Então, todo mundo, não, tuas crianças são super comportadas, adoram, não, ninguém vai falar mal. E o produto é a mesma coisa. Mas eu conversei já lá na ponta, né? E o feedback que eu tive da DAF é consumo e conforto. Que não tem outro caminhão que bata o conforto para o caminhoneiro, para viagem longa, e o consumo deles também, para as grandes rodagens, aí quando você bota na ponta do lápis, também é um diferencial para você adquirir os caminhões DAF. Legal ouvir toda essa história. E agora eu quero falar do que vocês estavam esperando eu falar, que é uma das minhas miniaturas aqui dos tratores. Acredito que hoje, quando todo assunto que você vai entrar, né, para o meio, né, do agronegócio, se você se insere um pouquinho, as primeiras coisas que te vêm à mente são as cores, né, é o verde e o amarelo. Inclusive, lá no meu escritório, onde eu atendo produtores, também a minha logo é amarela e verde também. Tem alguma inspiração aí. Então, você linka, né, muito. Pô, falou em agronegócio, falou em produtor rural, você está falando de John Deere, né, uma coisa traz a outra. E agora há pouco, né, conversando tanto contigo quanto com a Samara, a John Deere, então, ela já está se posicionando agora muito mais como uma empresa de tecnologia do que se colocando como exclusivamente de maquinários e implementos, né? E aí isso a gente trouxe aqui em vários dos nossos episódios, inclusive falamos bastante nesses dois últimos lá com o Penkoski, com o Norberto Ortigara, quanto a gestão do produtor, quanto, né, às vezes não está na roça, onde ele vai ganhar mais, mas vai estar na sua gestão, vai estar na sua tecnologia, vai estar nos seus implementos. Como que essa mudança aí que vocês... Bom, desde quando vocês pegaram a John Deere e agora vocês estão vendo toda essa tecnologia embarcada, não só direto nos maquinários, mas também no enredo, né? Como é que é essa mudança aí dentro da John Deere? Então, vamos lá. Acho que trazer também um pouquinho mais de tinta nessa tela,
acabei não entrando nisso, mas uma das operações que a gente entrou esse ano é na produção agrícola. Então, esse ano a gente abriu também uma frente que é de produção mesmo, como produtor, lá no Tocantins, em parceria até com um cliente aqui da região, que é a família Slobe, e hoje a gente está lá também operando aí alguns hectares do outro lado do balcão, né? Então a gente tem uma história grande atendendo e agora também começa uma história produzindo. E é uma coisa que eu falo sempre aqui, o que a gente faz é instrumentar o campo. O que é importante é o que o produtor faz lá fora, né? Então a gente está aqui para servir, para atender e para fazer acontecer. O cara que pega milhões, enterra embaixo da terra e fica esperando vir, você tem que tirar o chapéu para qualquer empreendedor do Brasil. O produtor agrícola, então, nem se fala, né? Porque você coloca lá milhões no chão, reza para chover no regime certo e trabalha para tratar aquilo até que esteja pronto para você conseguir colher, né? E no meio do caminho tem muita coisa que acontece. Então, olhando um pouquinho assim essa perspectiva da tecnologia e do posicionamento da John Deere. Então a John Deere ela nasce lá no passado como um aradinho de aço inox, e essa era a tecnologia que fez ela famosa no período. Então o pessoal puxava o arado com o cavalo e como era um ferro fundido, aquilo travava o barro, simples assim. E aí o tal do John Deere, que era ferreiro, falou, vamos criar um trem de aço inox. Foi assim que começou. E aquilo foi a tecnologia, aquilo foi evoluindo, virou maquinário, virou trator, né? Você tem lá um dos simbólicos, é o Waterloo Boy, é antiguíssimo, né? Antiquíssimo, né? O equipamento. E aquilo foi evoluindo a tecnologia. Há poucos anos atrás, você pega um trator 8R, por exemplo, até uma das coisas que se falava, tem mais componente tecnológico e mais tecnologia num trator do que tinha Apollo 13. Né? Então, aquilo começou a evoluir. E os equipamentos, assim, você pega os estudos econômicos, aí você pega um Alexandre Mendonça de Barros, que tem a família deles há anos prestando consultoria, ou até o Carlos Cogo, a própria tese que eles fizeram lá em relação ao desenvolvimento do agronegócio no país, uma das coisas está na evolução da tecnologia, né? Tem vários elementos por trás. Mas por quê? Porque você pega a capacidade agronômica e você coloca ela em larga escala. Então você vai fazer, por exemplo, um plantio com agricultura de precisão, você pode fazer com uma matraca. Mas faz aí 100 hectares uma matraca, você se mata. Agora, a grande questão dessa mudança, desse drive de tecnologia, então isso já está no DNA da John Deere há muito tempo, de buscar a tecnologia e buscar a inovação. Então, beleza, qual a demanda do campo? Né? O que o produtor está precisando? Qual que é o próximo passo que precisa ser dado? E ela veio evoluindo muito forte nisso, sempre teve no DNA, inclusive uma das coisas quando você busca as publicações é o nível de investimento que a John Deere faz até diário, quando se divide isso, em pesquisa e desenvolvimento. Né? E ela supera todos os concorrentes dela, se põe no bolso. Né? Você pega... hoje a John Deere compete de forma direta, né, com o CNH e Agrico, e o que ela investe em desenvolvimento de tecnologia é o grande drive dela pensando a longo prazo. Então, né, você vê, acho que você falou com o João Paulo já aquele dia, né, fala das máquinas que estão saindo, mas ela pensa nessa máquina que está chegando no campo hoje, e ela está pensando também no que está sendo desenvolvido para daqui 10 anos. Inclusive, se a máquina é a saída, se é outro tipo de equipamento, se tem automação, enfim. E a John Deere ela veio migrando no tempo, olhando assim, olha, o equipamento é uma coisa muito importante. A tecnologia em si que está no equipamento também, ele é muito importante. Mas a aceleração da tecnologia, da capacidade de produção de qualquer fabricante, ela vai se assemelhando. Né? Então, você lança uma tecnologia, você tem uma proteção às vezes de patente, e com o tempo essa patente quebra, você tem outras maneiras de tentar entregar a mesma proposta. Então, nesse sentido, né, e você avança a capacidade de engenharia reversa, enfim, você olha com que hoje não dá para você falar que tem marca ruim. Tá? Você tem elementos mais característicos ou mais exacerbados nas marcas. Então, você nunca vai ver falar de uma outra marca mal. Mas tem muita vantagem hoje nos equipamentos da John Deere, inclusive quando você olha para o portfólio todo. E por que ela se posiciona como uma empresa de tecnologia? Ela tenta hoje migrar para um caminho que é como que ela dá mais suporte para a gestão de dados, gestão de informação do produtor no campo. Porque se você olhar, a grande questão hoje está como é que você vai afunilando tua capacidade de gestão do talhão, gestão do campo, gestão do solo, gestão da planta, que você sai de uma fazenda para uma área, para um talhão,
para uma gestão planta a planta. Então, como é que você chega nesse nível de tecnologia, né? Você vai pegar, por exemplo, as parcerias que a John Deere veio fazendo nos últimos anos. Ela adquiriu a Blue River, que era uma startup lá dos Estados Unidos. O foco deles estava o quê? Uma tecnologia de análise do espectro para poder diferenciar o que é uma planta de uma erva daninha. E como é que usa isso no fim do dia? Você coloca isso num produto de pulverização. Ao invés de você fazer uma pulverização com nebulização, que você joga, né? Você vê o pulverizador com as barras abertas ali passando na área inteira. Para alguns tipos de aplicação, você consegue diminuir 90% da cauda aplicada, porque você, ao invés de passar em toda a área, você vai despejar aquilo aonde precisa. Você vai para um nível de plantio da semente, da tecnologia das plantadeiras, que você começa a tratar não só quantas plantas você tem ali na metragem, mas qual é o nível de precisão que você coloca para que aquilo seja entregue. Então, você hoje chega com uma semente na hora do plantio, que ela vai chegar a 0 por hora no solo, com 0 dano mecânico. Né? E isso é um nível de cuidado e tecnologia altíssimo. Mas mais do que o que ela está fazendo só nos produtos, o que ela também está tentando desenvolver para entregar essa capacidade de gestão na mão do produtor. Então, acho que hoje a gente vai ter a oportunidade de olhar um pouquinho aqui no Centro de Soluções Conectadas e o Operation Center, que a John Deere hoje disponibiliza. Ela disponibiliza uma plataforma digital de desenvolvimento aberto. Então, se você entrar lá no site, acho que é develop.deere, alguma coisa assim, depois posso pegar bem certinho, você e qualquer pessoa pode desenvolver um aplicativo, uma aplicação, um software conectado com todos os dados do cliente. E você pode fazer isso conectado nessa plataforma da Deere. Então, o que ela está buscando ali? Ela está buscando te entregar a digitalização do campo, para você ter capacidade de gestão. Então, qual que é o foco? Você digitalizar a terra. Então, você tem lá uma área de 100 hectares. Cada hectare desse está mapeado. Você sabe o que acontece em cada ponto, metro a metro, hectare a hectare, em nível de produção, em nível do que você plantou, a nível de o que você pulverizou, porque hoje as máquinas elas estão capturando e gerando dados o tempo inteiro. Então, toda a operação de campo que você fez, qual que é a condutividade elétrica do teu solo, você consegue cruzar isso com o teu mapa de produtividade, com o teu mapa de taxa de fertilidade, com a própria análise do tipo do teu solo, né? Se é mais arenoso, mais argiloso, mais silt, se tem cascalhinho, não tem, enfim. Então, como é que você transforma todo esse universo de informação e você consegue... vamos fazer, talvez passar no espectro longo para ir afunilando isso e tomar a decisão específica. Então, ela quer fazer a digitalização de 4 elementos, que é o solo, o operador, que está ali na máquina, os dados da máquina, né, com o que ela tem, e a produção. Então, ela quer trazer tudo isso para o mesmo lugar. O dado é sempre do produtor, não é dela. Né? Então, se o produtor ela armazena isso e entrega na plataforma, mas se ele não quiser que ninguém acesse, ninguém acessa. Isso é criptografado, é fechado. Se ele não quiser que o concessionário não acesse, não acesse. Se não quiser que ninguém mais veja, ninguém vê. E você pode criar um aplicativo maravilhoso, se ele não te der acesso, nunca vai conectar. Então, primeiro o dado é dele, a informação é dele, isso vale ouro. A segunda coisa bom, se você tem esse dado, como que a gente pode te servir com isso? Como que a gente pode melhorar? Porque a grande questão da Deere é o seguinte, ela não quer te vender insumo, ela não quer te vender semente, ela não quer te vender outros elementos que estão relacionados ao que você vai fazer no campo, ela não quer ser tua sócia nisso. Ela já tem um equipamento, porque não é só assim, abandona o ferro, agora é só tecnologia, é o ferro e a tecnologia. Mas o que ela quer fazer com isso? Ela quer te dar uma plataforma que você pode fazer toda a tua gestão, tua operação e colocar isso no lugar. E que você possa usar isso de uma forma muito coesa. Então, se é um agrônomo, que você faz prescrição de campo, você faz operação, você vai lá e vai entender o que precisa ser aplicado, que horas, o que não, fungicida, inseticida, enfim, que você possa fazer a tua prescrição e isso parar dentro da máquina, facilitando a vida também do operador. Olha, você vai aplicar tal item de tal maneira. Tem taxa-alvo, taxa média, como é que você quer, que área que você tem que ligar ou desligar a máquina, isso é tudo automatizado. Então, eu tenho que desligar metade dos bicos do pulverizador, ou só uma seção, ou só um bico. E como é que a máquina vai responder isso na hora de operar no campo? Então, você consegue fazer esse tipo de trabalho. A própria análise, por exemplo, de que rota você tem que plantar e colher. Uma coisa parece que não tem nada a ver, mas isso diminui, por exemplo, manobra de cabeceira.
Manobra de cabeceira, levanta implemento, baixa implemento, faz a manobra, coloca no lugar, põe no ponto reto, opera. Né? Você vai pegar no passado a plantadeira, você tinha lá ó, né, as rodinhas laterais ali, você tinha um disco lateral. No tempo o pessoal pulverizava, passava a espuma lá, ou ia com um correntão para fazer a marcação que tinha passado. Hoje você tem isso dentro da máquina, você tira a tensão, que é a direção, que a gente sabe, né, o quanto você está ali focado, um bom operador está aqui, né, fala, não erro nunca. Não está no Instagram, não está fazendo nada, está focado. Jamais. Você já viu alguém... Não está tomando uma cerveja também, está focado. Nunca aconteceu. Já viu alguém fazer alguma coisa enquanto está dirigindo? Assim, nunca vi. Não existe nem multa para isso, não, né? E nem motorista de carro. Imagina no campo, que não tem outros carros, enfim. Mas aí você consegue tirar 95% da atenção de quem está na operação, do direcionamento, que é um ponto principal, que você tem amassamento, você tem sobreposição de operação, então você plantou, você passa em cima, você plantou de novo, você pulverizou, você passa em cima, você pulverizou de novo, você passa com o pneu em cima, você amassou, e eu vi que você também fez já algumas outras entrevistas falando um pouquinho de amassamento, um pouco de sobreposição, então você tem diversas coisas que você acaba evitando ou melhorando com isso, e uma hora você cansa, né? Você como operador lá está passando, você vai fazer 6, 7, 8, 10 aplicações de pulverização numa lavoura, uma hora você vai dar uma navalhada, esquece. Você vai colher com a máquina, a gente vai falar... o nome bonito para isso é taxa de erro, né? A gente chama barbeiragem, de né? coeficiência de cagaço mesmo, tá? Esse é o nome certo. O cara vai pegar uma plataforma de 30 pés, 35 pés, 25 pés que seja, 20 pés, ele não preenche a plataforma o tempo inteiro. Sim. Por quê? Porque se ele deixa um pedacinho, ele tem que fazer uma outra manobra. E ele já passou naquilo, ele vai passar de novo. Puta, você vai fazer manobra do equipamento, tá gastando diesel, tá operando com motor pesado inteiro, uma máquina que não está cheia para operar. Então, quando você olha para essa capacidade, o que ela quer dar? Ferramenta, instrumentação para gestão de campo, para te dar o melhor dado possível para você tomar decisão. Isso pode ajudar em 2 vetores. O aumento da própria produtividade, mas esse não é o ganho principal hoje, tá? Porque hoje você tem muita tecnologia de semente, de aplicação, o produtor ele conhece a área dele, e o outro é como é que você começa a fazer aplicações variáveis e diminui o teu custo de insumos. Então, você tem uma área que, vamos fazer médias aí, mas você tem uma área que pode produzir 100 sacos de soja, né? Alta, e uma outra área que pode produzir 60. Vamos falar que é por tipo de solo, por histórico, uma área era pastagem, outra não era. Você vai fazer um calcário, você vai fazer uma aplicação, o que você faz? Se você não tem informação da capacidade produtiva, e se você não tem informação do tamanho da correção que você vai fazer, você passa uma taxa média e põe em tudo, certo? Então, talvez aqui você vai alcançar o 100, se você botar mais, você não vai subir essa produtividade, e aqui você vai botar calcário para 100, mas no fim do dia você só produz 60. Então, você botou ali um pedaço a mais, entendeu? Então, esse tipo de controle, de gestão de despesa, é o que vem a contribuir demais quando você começa a trabalhar o tipo de informação, né? A gente vê hoje, assim, na operação mesmo, até o uso da tecnologia. O uso de um piloto automático. Você vê assim, operador que às vezes está usando o piloto e você tem essa taxa dentro da máquina rastreada. Ele desliga 40% do tempo o piloto automático. Para quê? Para ele ficar na boleia ali. Para ele ficar na boleia, ou porque ele não quis ligar, ou o que aconteceu. Então, falta de costume, falta de saber, falta de informação? Muita coisa junto, muita coisa junto. Você pega, às vezes, assim, a gente vê quando começou a trazer tecnologias de aplicação, por exemplo, o operador até no final do dia, ele, sobrou um pouquinho de calda. Ao invés dele manter a aplicação, ele olha e fala, deixa eu esgotar isso aqui nesse talhão. Cara, dobra a taxa de aplicação, queima tudo e gera um prejuízo. Então, assim, isso é uma questão, mas você tem questões de utilização de motor, então você tem um acompanhamento ali de 2 frentes também. Você tem a telemetria, que aí nós vamos falar posição de máquina, velocidade, uso de motor, rotação, consumo de diesel, utilização de tecnologia, aonde que ela passou. Você pode acompanhar, que nem você falou de seguro antes, você pode criar uma cerca digital. Se tua máquina sair daquela cerca porque ela está sendo roubada, furtada, enfim, o que aconteceu, a máquina te mandou um aviso. É esse o nível da situação. Você não precisa de ninguém para te avisar. Ela fala, estão me roubando. Estão me levando embora. Então, esse é o lado da telemetria, que só aí você já cria uma gama de oportunidades. Então, você cria a gama de oportunidades de acompanhamento dessa própria máquina. Você tem geração de códigos de falhas, por exemplo. Né? Então, por quê? Você tem desgaste, você tem outras coisas, você tem defeitos, enfim. Então, você tem códigos de falhas acompanhados.
né? Você tem uma inteligência hoje por trás disso. Então, por exemplo, a máquina apitou que ela elevou um pouco a temperatura, ela teve um defeito na utilização do ventilador, ela teve mais algum problema hidráulico, provavelmente a próxima coisa que vai estourar é o motor. Então, olha que tem alguma coisa que pode ser tratada antes. Você fala, mas por que isso importa? Toda manutenção preventiva é mais barata. Isso a gente fala há muito tempo antes de qualquer telemetria ou qualquer coisa, né? Você vai pegar uma caixa de peneira de uma colheitadeira, por exemplo, o cara pode gastar ali para trocar as borrachas dela constantemente, que é um item que desgasta, ou ele espera cair. A hora que cai, bicho, quebra braço, quebra caixa, quebra peneira, quebra um monte de coisa. Então, ele sai de uma manutenção que ia gastar, sei lá, 10% do valor para gastar tudo aquilo. Então, toda essa gama de acompanhamento, de utilização comparativo, por exemplo. Você tem X tratores do mesmo tamanho, mesma potência, fazendo operações iguais na tua região. Como é que está o uso disso? Será que você está consumindo menos ou mais? Aí, você entra em outras temáticas. Adequação de tamanho de equipamento e implemento. Pô, será que você precisa de um trator desse tamanho? Às vezes você precisa de menos, às vezes precisa de mais. Né? A tua operação permite isso ou não? Nossa região aqui, por exemplo, você não tem um monte de tabuleiro para tudo que é lado e área aberta. A maioria das vezes o cara tem rua de passagem, ele tem que trocar de talhão, tem que passar por árvore, tem que passar por ponte. Então, às vezes, você vai olhar, não é só o maior equipamento que importa, é o melhor equipamento para a situação dele. Então, você consegue fazer esse tipo de análise. A gente já fez isso, inclusive teve produtor da região que adorava comprar colheitadeira gigante. Que é o cara que eles competem, né, para ver quem que é. Às vezes acontece, tem muito primo que compra depois que o primo comprou. Mas tinha um produtor que comprava máquinas 40 peças para cá, e da região de Guarapuava. Esse cara hoje, na situação dele, não compra uma máquina maior que 30. Porque ele foi ver a eficiência logística dele. Para ele passar de um lugar para outro, onde ele tinha que carregar, descarregar, ele tinha uma situação de passar por ponto de polícia, tinha que tirar duplagem. Então, ele começou a ver como fazer melhor isso e fazer uma melhor utilização do equipamento. Então, só esse lado da telemetria, tem um monte de coisa que dá para você olhar. E aí você tem mais o lado do campo agronômico, que é toda a geração de dados do que está sendo feito. Então a máquina hoje ela tem sensor de umidade, sensor de massa, você consegue olhar quanto está colhendo, como está colhendo, a que nível de qualidade. Você consegue conectar inclusive a máquina e dar para ela essas capacidades dela fazer os ajustes necessários durante o dia. Então isso dentro da parte de máquina agrícola sempre foi falado, né? O operador fazer pelo menos 2, 3 ajustes no dia, porque vai mudando a umidade, vai mudando o tempo, a massa, o solo, enfim, para que a máquina tenha um desempenho melhor de corte de produto, de ajuste de palhada, de debulha, enfim, um monte de coisa que entra na parte do equipamento, por exemplo, né? Cara, o operador às vezes ele faz um ajuste no começo de uma safra e passa daquele jeito até o final. Né? Como que ele vai fazer 2, 3 no dia? Então, foram criando instrumentos, hoje você tem até máquina com câmera dentro da máquina, entendendo como é que está a situação do que ela está colhendo e fazendo ajuste a cada 3 minutos, automática. Então, você passa uma máquina que era ajustada uma vez na safra, uma máquina que faz isso a cada 3 minutos. Só que, claro, para você usar isso aí, você tem que ter treinamento, conhecimento, difundir informação, e esse é um foco também muito pesado nosso. Eu acompanho, né? Vejo algumas situações e você, talvez você veja uma ou outra assim. Então, vai lá o agricultor e fala assim, agora eu estou investindo em agricultura de precisão, comprei esse pulverizador aqui, ó, me falaram que é melhor. Tá, mas se você utiliza ele da melhor forma, não é só o equipamento em si, é a sua utilização, é você saber colher os dados dele para ter essa maior assertividade. E eu faço um paralelo, por exemplo, com qualquer motor a combustão. Vou pegar um motor a combustão de carro aí. Quando você coloca lá o teu combustível, ele vai ter uma eficiência de 20 a 25%. O resto se perde em som, se perde em fumaça, se perde em calor, outras energias. Então, de fato, o que você usa lá daquele teu motor a combustão, de 20 a 25% da energia que ele tem. E a precisão e assertividade é exatamente a mesma coisa. Beleza, vim aqui no Alisson e comprei um pulverizador que agora estou com a agricultura de precisão. Tá bom, então 25% você resolveu a partir do momento que você mudou o teu implemento. Mas eu tenho que saber verificar esses dados, eu tenho que saber interpretá-los, eu tenho que... Não é simplesmente o maquinário andando ali que está... Obviamente que quanto mais tecnológico esse maquinário, mais ele vai fazer isso por conta, mas saber analisar os dados e aí aplicá-los conforme a sua interpretação, acho que aí sim, aí é preciso e assertivo, né? Sem dúvida alguma. Você vai falar assim, agricultura de precisão, que eu falei ali da matraca, você faz com a matraca. É muito mais preciso até, né? Bem preciso, né? Só que você não consegue aplicar de uma forma geral. Tem duas coisas aí para a gente entender. A primeira é o seguinte,
os ganhos rápidos que a tecnologia te traz, né? Então, ela te traz alguns ganhos, efetivamente, de controle de insumos, né? E da aplicação que você faz com eles. E ela te traz também esse controle de direcionamento do equipamento. Então, esse nível que hoje é olhado para a agricultura de precisão, que é direcionamento e utilização de insumos, você consegue fazer isso só de ter comprado e pelo menos acionado a tecnologia. Agora, você passar para o nível de você poder discutir realmente correção de solo, o melhor tipo de aplicação, o melhor tipo de semente, que isso foge, inclusive, do nosso nível de conhecimento. A gente assessora até você acessar a informação, a partir daí você precisa ter agrônomos que vão te ajudar com isso. Inclusive, é uma das coisas que a gente fala, a gente não compete com agrônomo, a gente está aqui para ser parceiro. Somos amigos. Para você ir para esse lado, você precisa passar por uma gama de conhecimentos e atividades, né? Conversando com o pessoal ali da Fundação ABC, você citou eles também, e o tema agricultura de precisão há muito tempo é tratado, ele foi maltratado lá no começo, quando ele veio para o Brasil, e hoje ele já tem um outro espectro. Esse tema da agricultura de precisão, quando você começa a olhar a quantidade de mapas, de informação e de necessidade de cruzamento e correlação desses dados é gigantesca. Então, você pode falar assim, bom, eu trabalho com agricultura de precisão. No momento que você botou um piloto, você pode falar que você já começa a trabalhar com isso, porque você tem um direcionamento. Mas para você evoluir nessa cadeia, é uma coisa que exige não só o produtor também querer seguir uma sequência de trabalho que ele vai evoluindo, vai capturando esse conhecimento e aplicando no campo, porque aquela coisa, o que é a prioridade do dia, né? Mas você também exige com que o mercado também vá aprendendo a trabalhar com isso, né? Então, tanto a gente aqui que está no fornecimento dos equipamentos, das soluções de tecnologia, quanto os agrônomos, interpretação de utilização de mapas, cruzamento de dados, gama de dados para poder ter comparativo, histórico de dados. Então, você exige com que todo o mercado venha evoluindo junto. E, de fato, vem, sabe? Eu olho hoje o Brasil, e isso é uma coisa que a gente teve há 3, 4 semanas atrás, a gente teve numa reunião com a John Deere específica de gestão de negócio da agricultura de precisão. E o Brasil está recebendo hoje investimentos muito mais acelerados, inclusive, que os Estados Unidos, para a tecnologia de AP, né, de agricultura de precisão. Porque o produtor brasileiro tem uma capacidade de gestão, uma capacidade de mergulhar nos dados e uma demanda por isso muito mais acelerada que o americano. Parte a própria idade média, né, você vai pegar o produtor americano médio, está próximo dos 60 anos. Quando você está um pouco mais experiente, você é mais conservador, você é mais arredio a novas tecnologias e aprender novos métodos de trabalho. E o produtor brasileiro está na média de 40 e poucos anos. Então, muito mais querendo realmente entender como evoluir, como crescer a produtividade, como crescer a produção e como fazer isso acontecer. Desculpa. Então, isso dentro do Brasil tem ganho um espectro muito maior. A própria DIR está trazendo um centro de desenvolvimento tecnológico para dentro de São Paulo, conectado com fazendas modelos, para usar isso e levar isso a campo de uma forma mais acelerada. Então, e a gente passa por isso também. Eu vou pedir se vocês puderem me ver uma água, por favor. Mas a gente passa por isso também, que é o seguinte, a própria concessionária... Pode tossir à vontade, aqui não tem tá problema. Bem cegado. A própria concessionária, ela passa por uma evolução. Porque para nós, a gente também tem que saber transitar... Obrigado. A gente também tem que saber transitar e aprender a sair do trabalho do ferro para o trabalho da informação. Sim. Então, nós também estamos aprendendo a fazer isso. Hoje a gente tem uma área voltada para o desenvolvimento de soluções com tecnologia. Quer? Um gás? Quero. Então, tá aí. Para um desenvolvimento não só da utilização da tecnologia, mas também do como isso chega no campo e o como isso é utilizado pelo operador, pelo agricultor e por todas as pessoas que estão conectadas nele. Então, hoje nossa área ali está próxima a 10 pessoas e, sem dúvida alguma, eu vejo que isso aí, cara, em pouco tempo deve dobrar, triplicar ou até mais, porque você não tem que ter só um centro nervoso, isso tem que estar no negócio, isso tem que estar no DNA das pessoas. O cara que está lá fazendo, que nem o João Paulo estava lá, ele tem que estar conseguindo enxergar para o produtor que ele está atendendo e olhando, por exemplo, qual a demanda dele, como que ele pode ajudar a endereçar isso. Então, é uma evolução que esse mercado vem seguindo, e a gente também, que demanda crescimento e conhecimento de todo mundo, né? Então, beleza, a gente já consegue fazer isso agora em níveis específicos. Até nessa mesma reunião, a gente teve
2 produtores da nossa região que foram premiados como as fazendas tecnologicamente mais conectadas do Brasil. Eu ia te perguntar disso, eu vi lá o prêmio, né? Exatamente. O primeiro colocado foi o Grupo Reinhofer. Eles são a origem deles ali é de Guarapuava, né? Eles têm uma origem alemã, mas eles estão ali há muitos anos. E é até muito engraçado porque tanto a questão da telemetria quanto a utilização de dados, ali o grande patrocinador dessa ideia é o Patriarca. É o cara que há muitos anos ele investiu em diversas outras tecnologias, ele teve promessas de outras marcas que ia conseguir fazer isso e aquilo, e no fim do dia ele olhou, não, falou, cara, é com vocês mesmo que eu tenho que trabalhar, porque é aqui que eu consigo mexer com isso. E o ganho deles de produtividade, nível de capacidade de gestão de informação deles é fantástico. Assim, hoje a gente está né, tocando lá no Tocantins, um dos benchmarks para mim é conversar com eles, porque a forma como eles gerenciam o negócio deles e a operação é muito legal. E parte disso está totalmente relacionada a como é que eles utilizam as informações geradas pelas máquinas para tomar decisão no campo. E eu acredito que dentro da propriedade tem tantos funis para você, né, ir fechando e ir aumentando a tua lucratividade, que aquele pensamento antigo, né, do vou abrir mais, né, vou derrubar mais, vou abrir mais minha área de plantio, eu acho que esse é o mais arriscado de você fazer, se você não fizer isso devidamente assistido, considerando que nós temos outro. E a agricultura de precisão, estamos falando de uma ponta, mas você pode ter também a tua administração de precisão, né? Quanto mais dados você... Bom, você já está lá no campo, você está utilizando do teu maquinário lá do mais moderno possível e aí entra o outro ponto. Bom, então eu vou usar estes dados com precisão para que lá eu seja mais assertivo. Eu vou ter uma contabilidade de precisão para que o que eu lucre mais aqui, depois eu não perca para o fisco. Eu vou estar com os melhores créditos possíveis aqui para que eu não esteja pagando juro a mais. Então, eu tenho até uma visão, talvez até, né? Bom, eu trabalho em escritório, né? Eu sou advogado, minha parte é outra, mas acredito que por conta disso, então, eu tenho até outra visão, que a agricultura de precisão, ela não se resume ao plantio de precisão, mas a um escritório, né? Ou seja o escritório, né? Ou seja lá na mesa de jantar, lá onde ele discute com a esposa dele no final do dia, o que vai fazer, o que vai pagar. Mas tudo isso torna-se preciso. Análise de dados, a tua gestão fiscal, a tua gestão jurídica, a tua gestão contábil, e tudo isso faz a precisão e a assertividade da propriedade. Sem dúvida alguma. Você vai olhar assim, hoje, você parte não só da vocação do agro, a vocação da terra e a capacidade de trabalhar o campo e a produção, mas da evolução disso, né? Então, se você pegar principalmente essa região, o resto do Brasil também, você vê um produtor que ele vem evoluindo, passa no passado para uma imagem daquele produtor caipira, não sei o quê, que, cara, sinceramente, tá lá atrás, isso aí. Você passa por um produtor que ele não só se preparou no campo agronômico, mas está se preparando também no campo administrativo, né? Às vezes tem 1, 2 filhos. No passado, o que o produtor fazia era sobe no trator e vamos tocar. E hoje, você vê muito produtor que está interessado realmente, fala assim, cara, vamos estudar, vamos trazer alguma coisa, vamos trazer alguém que vai nos ajudar a trazer mais informação, capacidade de gestão. Porque no fim do dia é um empreendimento. Uma fazenda, uma propriedade pequena, grande, média, é um empreendimento, né? Um consultório de dentista é um empreendimento. E a fazenda não é diferente, e com risco muito maior, né? Então, passa toda essa capacidade de gestão de dados, né, que eu entendo que é uma cultura de dados que tem se formado e tem evoluído, ela passa pela necessidade também da profissionalização do campo, né? E é o que tem acontecido no Brasil. A gente tem visto isso muito forte. A gente vê não só as novas gerações, mas quem já está estabelecido há mais tempo, que já viu isso há muito tempo. E isso também é parte do sucesso do agro do Brasil. Você não pode falar que talvez isso é algo a acontecer. Tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade de otimização tributária, de gestão, de captação financeira, de comercialização. Então, essa é uma das coisas, por exemplo, que eu falo. Cara, tem muita gente que caça o preço da venda, mas a gente vende, numa maior parte, um produto que é uma commodity, que é um preço estabelecido a mercado.
O que é que você pode fazer daí para frente? Você vai caçar o melhor momento de venda, você vai tentar fazer a comercialização no momento mais favorável, né? Seja antecipado, ou seja depois de você colher, enfim. Mas a grande questão é, ali está todo mundo no mesmo patamar. Você trabalha dali para baixo, na gestão de custos, na gestão de despesas. Então, se você for olhar hoje, as grandes oportunidades ou o grande enfoque, talvez seja como é que eu faço isso que eu faço muito bem, da melhor maneira possível, com mais eficiência. E eficiência aí falando realmente no conceito econômico-financeiro, receita contra despesas. Tá? Então, o que eu deixo no final da linha? Porque, sendo bem sincero, se você vende a soja a R$100, a 150 ou a 200, quanto que sobrou no fim do dia? Para cada saco que você vendeu. O seu Norberto Ortigara falou uma frase que eu achei muito legal. Como é que é? Que o produtor ele vai ganhar, ele ganha lá no Tijuco Preto, não em Chicago. Então, Chicago vai ter um preço lá. É essa diferença, é esse meio do caminho onde ele vai ganhar. Eu sempre falei isso em relação a carro, sabe? O pessoal fala assim, não, eu comprei um carro, depois eu vendi bem. Você não busca o preço de venda, você busca o preço de compra. É você entrar bem na operação, que depois o que você conseguir fizer, você vai fazer a tua segurança ali no meio. Mas entrar bem na operação, para depois o valor de venda você não ter que ficar catando lá o maior e correndo esse risco, né? Exatamente. E aí assim, você pega até os últimos anos, o que acontece? A gente implanta a safra num custo e a precificação na hora de venda e dolarização trazem para cima o preço. E passou por pelo menos 3, 4 anos nessa sequência, né? A pandemia foi um grande efeito disso. Ninguém sabia o que ia acontecer, nós estava entrando no meio da safra e a precificação de alimentação explodiu. Né? Logística explodiu, tudo cresceu bastante, processo inflacionário bem pesado. E aí a gente pega esse último ano. O que acontece? Você tinha batido talvez em marcos de teto de precificação, e muita gente esperou para fazer a comercialização depois, na expectativa de pegar, sei lá, R$210 o saco de soja, com uma história de venda de média que no máximo pegou 160, 170, porque você tinha picos de preço, sim, mas não comercializava 100% no pico, né? Então, qual que é teu custo de produção? Hoje é uma das coisas que a gente vê, e aqui a gente tem uma grande presença das cooperativas, né, na nossa região. E as cooperativas fazem um excelente trabalho para ajudar o produtor a entender quanto que ele vai gastar de insumos. Né? Então, ele vai olhar a semente, vai olhar os defensivos, e tudo mais que ele vai fazer a utilização ali de fertilizantes também, ele tem esse orçamento na mão dele, da previsão disso, essa previsão base de custo. Mas e o resto da estrutura de operação dele, o resto da estrutura financeira, um fluxo de caixa, isso aí ele precisa estruturar. Isso, geralmente, a cooperativa não entrega para ele pronto, né? Algumas isso até fazem. Isso é importante para vocês, inclusive, aqui como John Deere, porque sem dúvida. Produtor estruturado, um produtor capitalizado, é um produtor que vai te comprar, é um produtor que vai estar aqui, vai estar girando o teu negócio também, né? O meu sucesso depende do sucesso do campo, né? Então, se o agricultor vai bem, ele tem um fluxo de caixa saudável, positivo, ele consegue captar investimento, captar atualização do equipamento dele. Né? Porque você vai comprar um equipamento que você vai usar aí, se você cuidar bem dele, 8, 10 anos, fácil. Fácil. É só olha para as aeronaves. Você voa em aeronave de 1980 e feliz da vida, porque a manutenção está em dia. E o equipamento não é diferente. Você vê trator no campo, às vezes com 30 anos, até tem uns xodózinhos, relíquia que a turma faz, né? Mas a grande questão a manutenção está em dia, está operando, beleza. A partir daí você tem atualizações tecnológicas, né? Pô, eu vou produzir melhor, vou produzir mais, vou trazer um equipamento, eu preciso de um equipamento maior para isso, ou não preciso, ou né, você pega as médias no passado, um trator de plantio é um trator de 100 CV. Depois do trator de plantio, a média é 150 CV. Né? Hoje, você já está falando aí de 180 CV médio, né? Para um equipamento de plantio. Então, você tem uma atualização que vem de tamanho, você tem uma atualização de potência, você pega uma plantadeira que antes você tinha uma plantadeira mecânica, que ia andar de 2 a 4 por hora, então você precisa de uma potência no trator. Aí você passa uma plantadeira a vácuo, que hoje já é algo comum ao mercado. Você vai fazer uma operação aí, às vezes, 4, 6, 10 por hora. Você vai para uma operação aí que hoje tem, que já não é só o vácuo, mas essas esteiras, você tira a parte da fertilização do solo, você pega a plantadeira que pode passar de 12, 15 por hora. E aí, o que você põe para puxar isso? Então, às vezes você não precisa nem aumentar o tamanho da plantadeira, do implemento. Você aumentou a velocidade da operação, você ganha eficiência operacional. Mas você vai precisar de mais equipamento. Agora, para você fazer isso, você tem que ter não só
o custo e a receita da tua produção do ano, mas você tem que ter a tua gestão do fluxo de caixa. Por quê? Você quer expandir? Você quer comprar área? Você não quer? Tá tudo bem. Você vai ter mais produtividade? Você quer atualizar a tua tecnologia? Que também uma máquina mais antiga, ela não deixa de ser boa, mas ela vai te dar mais manutenção. Né? Então, você vai ter mais itens para você colocar em dia, porque você tem um desgaste que vem acontecendo pela utilização. Então, um produtor que consiga estruturar essa base dele e consiga pensar tudo isso que ele tem no espaço, ter o investimento, a manutenção e a venda desse equipamento usado no final. Isso gera um fluxo. E ele tem mais a taxa se ele pegar um juro, né, desse período no tempo. Então, se ele consegue estruturar isso, ele sabe, inclusive, o tamanho do passo, que é uma das grandes questões. Você não pode também, e essa é uma coisa que a gente sempre discute com a equipe, quem tem que entender o tamanho do passo é o produtor. Você nunca pode tentar forçar a venda de um equipamento, seja ele de uma estrutura maior do que você entende que deva ser direcionado, ou seja ele porque você tem que bater uma meta. Esqueça, meu filho, vai procurar outro para você vender. Isso é uma coisa que a gente fala para o time. Por quê? Porque às vezes você tem uma pessoa que passou por um grande investimento, uma oportunidade de compra, teve uma área do lado que quis arrendar, quis crescer, mudou isso, aquilo, enfim. E o produtor ele tem que ter essa gestão do fluxo até para ele saber qual é o tamanho da perna que eu tô para poder dar o passo. Né? Então, uma das coisas que a gente fala, o equipamento é um dos componentes do campo. Né? Mas tem muita mais coisa por trás disso. Então, quanto disso ele vai reservar para fazer um investimento? E se ele está saudável, crescendo, estável, então pega esse último ano, baita revés em margem para o produtor. Né? Teve gente que teve margem negativa. Então, assim, se você não está com uma base saudável, você acabou de fazer um monte de alavancagem, você comprou área, você comprou um monte de equipamento, cara, se você não gera fluxo de caixa, alguma coisa você vai ter que ceder, você vai ter que se livrar de um ativo, vai ter que vender uma máquina, vai ter que vender um pedaço de terra. Então, quando você olha para isso, o produtor, quanto mais saudável, mais rentável ele está, mais estruturado ele está, melhor é. Né? Sabe, Alisson, que eu queria falar igual você, né? Que você falou assim, o sucesso no campo é o nosso sucesso aqui. A turma só me procura quando estão ferrados, sabe? Eu gostaria muito que ele falasse assim, estou bem, estou estruturado, mas agora eu queria então formatar aqui uma estrutura melhor, esse é meu sonho de produtor. Normalmente eles batem lá na minha porta quando deu errado. Quando dá certo, eles não vêm muito. Me procurem quando dá certo, que daí eu garanto para vocês, manteremos certo, né? Não passaremos por outros períodos, mas se estiver ruim também procure, não tem problema. Bom, a gente vai papeando aqui. Deixa eu te ajudar nesse teu merchan aí, antes de você ir para o próximo tema, mas é o seguinte, quando a coisa tá boa é hora de mexer na casa e arrumar a casa. Tá? Quando você está em crise, você está em necessidade de corte, certo? Você corta despesa, você corta custo, você tem que rever o que você faz, tem que se livrar de coisa na mão. Então, quando as coisas estão boas, é hora de pensar em se estruturar. Porque na hora da crise, alguém que não está estruturado vai ser uma oportunidade de você fazer um investimento. Né? Então, eu sei que você trabalha com esse lado. Eu tive uma das formações, foi na área jurídica, outra na administração, né? E eu fugi da área jurídica porque eu ficava maluco pensando que eu ia, né, apresentar uma história que ia ser avaliada, que não precisava nem ser o fato real, e dependendo de quem avaliasse aquilo ia ser dada uma decisão. Eu sei como é que funciona isso e não é a coisa que eu mais gosto. Mas pensando nisso é o seguinte, né? Você vai estruturar, por exemplo, estrutura de governança, estrutura documental, você vai ajudar na gestão do negócio do produtor, eu não sei, né, até que gama de itens você consegue trabalhar, mas é na hora que a coisa está bem que você tem espaço e cabeça tranquila para tomar decisão. É igual a gente vê família discutindo estrutura de governança, por exemplo. A gente trouxe uma vez uma temática que era governança e sucessão familiar. E no campo isso é muito importante. Uma das coisas mais caras ao campo não é a máquina, é a terra. Sim. A terra é a coisa mais cara ao campo. Então, como é que funciona a sucessão familiar? Quem que vai tocar aquela operação depois que um patriarca se for? Ou como é que isso vai ficar estruturado? Porque são vários filhos, aquilo vai sustentar a família, não vai, enfim. E esse tipo de discussão você tem que ter quando as coisas estão saudáveis. No momento que você está com um monte de pepino na mesa, que você está discutindo já, sei lá, uma herança, um negócio assim, um contrato que não deu certo, cara, tá todo mundo tentando, né, se defender. Então é um momento difícil. Então eu concordo com você. É hora de procurar. Esse exemplo é o clássico. Assim. Uma coisa é quando o cara me procura, tô com uma doença terminal, preciso organizar. Outra coisa me procuram depois que o matriarca, bom, alguém morreu e tem que estruturar. Outra coisa é quando está tudo bem.
Aí a gente para de depender de influências externas. Aí, bom, tá tudo bem, estamos bem de saúde, estamos numa idade legal, vamos começar a estruturar a operação disso aqui, porque quando eu falo de uma propriedade rural, eu não estou falando exclusivamente de uma terra, ou de uma, que seja, né, uma empresa rural. Não, eu estou falando de legado. Normalmente vem do bisavô que passou para o vô, ou vem uma história de um pai que era peão e começou a comprar terrinha aos poucos e montou. Então eu estou falando de legado. A hora que ele chega para mim e fala, vamos começar a organizar, e o cara me dá 10 anos para organizar, cara, sai baratíssimo, sai bem organizado, diferentemente do cara chegar para o cara morreu, não tem ninguém para fazer, é outro assunto. Então, isso é bem claro. Um dia eu vou fazer um podcast comigo mesmo, e vou falar sobre esses assuntos, será um dos temas aqui. Cara, sucessão dá um podcast inteiro. Dá um podcast inteiro, mais que um. Eu vou falar para você, a gente fez uma vez uma transmissão aqui, deu mais de 2 horas e pouco conversando sobre o tema. A gente, um escritório que hoje nos assessora também, que é muito forte nesse tema, e na época era o presidente também da Castrolando, se não me engano, ele que participou conosco, que também, né, trabalha com esse tema lá dentro. Então, cara, eu lembro que tinha gente que me mandou mensagem, falou, cara, eu assisti, na hora eu estava interessado, eu voltei, chamei meus filhos, chamei meus sobrinhos, botei meus irmãos, sentamos na frente e ficamos vendo de novo, porque tinha muito conteúdo, muita coisa que a gente precisa entender em relação ao que acontece na família ou como a família conduz e o impacto disso no futuro. E quando você fala disso, você está falando de uma estruturação patrimonial, uma organização familiar quanto ao negócio e uma estruturação do negócio, né? E sem contar, bom, e tudo isso incidindo tributo. Então é bem complexo. Quanto mais tempo você tem, mais barato fica, porque tudo que você faz na pressa torna-se mais caro. Exato. E nós combinamos aqui de conversar 1 hora, mas já passamos de bastante aqui desse tempo. E nós vamos ainda mostrar um outro centro aqui, onde vocês fazem essas verificações, essas análises em tempo real do maquinário. Nos foi ofertado e não perderemos essa oportunidade de mostrar aqui para vocês. Então, Alisson, para eu me encaminhar para o fim contigo aqui, mas obviamente se sinta em casa, tá? Faz de conta que é teu aqui, pode ir comigo lá, não tem problema. Mas para a gente terminar o papo aqui da mesa, quando até conversávamos sobre isso antes ali na tua sala, de que hoje o produtor está lá, né? Está lá na sua propriedade, está lá na sua fazenda e nem sempre chegam todas as informações para ele e eventualmente, ou talvez até na maioria das vezes, cheguem informações eivadas, informações que cheguem não a informação mais isenta possível, e isenta no sentido da informação crua, informação verdadeira, né? Bom, sabemos que as informações aí não são tanto, mas aqui não temos esse problema, porque aqui eu não tenho compromisso com ninguém. Baseado nas tuas informações, as informações que chegam para você através do Grupo João Deere, através do Grupo DAF, através do que vocês têm... Bom, imagino que tenham inúmeras pessoas dentro do próprio grupo que se preocupam quase que exclusivamente a trazer essas informações e vocês ruminarem essas informações para saber para que lado ir. Para que lado você está vendo que está indo o agronegócio? Considerando política, economia, mercado, clima, tempo, tecnologias, para que lado você vê que ruma isso? O que o produtor ficaria de olho? O que você falaria? Bom, e agora você como produtor também, né? Com vocês atacando lá no Tocantins como produtores, o que vocês estão olhando? Para que lado que vocês, se vocês tivessem que incentivar, que fomentar outras pessoas, funcionários, amigos, para que lado que você indicaria aí que a turma arrumasse e ficasse de olho? Tá bom, vamos lá. O grupo hoje até, você falou, né? O grupo hoje a gente tem pouco mais de 450 pessoas aí trabalhando dentro do grupo e, para alegria, a gente tem algumas condecorações que vieram recentes aí como um dos melhores lugares para se trabalhar, né? E hoje figura como um dos 1000 maiores grupos do país, né? A gente galgou posições aí já nos últimos 3 anos bem interessantes. E a gente sempre pensa muito sobre o que está pela frente, o que está acontecendo. Eu tive uma oportunidade uma vez de falar com era JP alguma coisa, o nome do cidadão. Ele tinha sido como se fosse o ministro da Fazenda do Bush pai. Esse cara era o economista-chefe da John Deere, né? Eu falei que esse cara aqui no Paraná, ele veio para cá fazer uma visita na época, já deve estar bem aposentado, ele já estava, né, nesse caminho. E aí uma coisa que ele falou foi o seguinte, bicho, era na época do impeachment da Dilma, tava arara com o negócio, né, toda aquela situação. E aí eu falei, e aí, você que já esteve lá dentro, maior economia do mundo, né?
que você conta para nós? Como é que você vê isso? Ele falou, olha, a situação de governo, ela altera, ela muda. Nunca espere que algum governo vai te ajudar, por mais que ele seja mais esquerda, mais centro, mais direita. Sempre vai ter alguma coisa que vai ter um viés de trabalho e toda vez que mexe a dinâmica de mercado e uns atrapalham mais, uns atrapalham menos, tá? Quando a gente olha o momento que a gente vive, mesmo essa passagem que teve agora da adequação de custo, porque também essa virada de preço gera uma margem negativa, mas você olha já a precificação do custo da próxima safra, ela já vem voltando para o lugar. Você tem um trabalho aí na nossa, pelo menos aqui Brasil, muito forte do Banco Central, até segurando, né, um patamar de juros mais elevado e ajudando a segurar a inflação. Então, assim, quando eu olho a nível de o momento que a gente vive, primeiro, você não pode depender de um ente externo. Se você achar que é o governo que vai salvar a tua vida, você já está errado aí. E eu sempre penso, o cara que está procurando estabilidade política e econômica no Brasil, meu amigo, você está no país errado, porque desde quando eu nasci em moedas diferentes, e nem faz tanto tempo, foi esses tempos atrás que nós nascemos, né? Alguns dias. Moeda diferente, 2 impeachment, um presidente que congelou e pegou a poupança de todo mundo, governo de direita, governo de esquerda, não dá para você aguardar o melhor momento político-econômico para você se movimentar. Sendo bem sincero, a gente teve mais esquerda que direita, né? E quando a gente teve lá do lado dos militares também, né, uma tocada, você tinha duas vertentes ou duas frentes que são bastante estadistas, né? Sim. As duas foram assim. Mas então, vou falar melhor, sedizentes de direita e sedizentes de esquerda, vamos colocar assim. A maioria ali, a maioria é mais esquerda ou mais centro também, né, se você for olhar. Mas se você olha, a grande questão é, primeiro, você não se tornar dependente, você entender como trabalhar, se adaptando às mudanças que vêm ou que vão. Eu acredito que o Brasil ele tem evoluído muito na capacidade dele, inclusive, ter levantado uma parte da população a se demonstrado muito mais centro-direita, muito mais voltada a um liberalismo econômico, permitindo aí que né, o empreendedor, que é isso que acontece no dia, né, porque é muito bonito, né, uma hora o empresário é o malvadão, na hora de subir imposto é o empresário que vai pagar, não fecha muita conta, né, mas tudo bem. Mas a possibilidade de geração de riqueza, que é o que acontece justamente na origem mais ocidental, esse acúmulo de riqueza, esse acúmulo de capital, essa possibilidade de investimento, de empréstimo, de fazer financiamento, de fazer com que as pessoas possam ter crescimento. Eu gosto muito, né? Tem um exemplo do jardineiro, né? O jardineiro na mão arranca um jardim no dia. Aí você põe um tesourão na mão dele, já evolui um pouco mais. Você põe uma máquina de cortar grama, evolui um pouco mais. Você põe uma Kombi, monta lá a sociedade de jardineiros, isso aí já de repente já começa a distribuir e fazer mais coisas. Então, essa questão da disponibilidade de capital, ela realmente ajuda. E a geração de riqueza permite você dividir alguma coisa, né? Se você não tem riqueza, você não tem nada para dividir. É fácil fazer churrasco com 100 em cada um, mas se for com R$5 cada um, todo mundo vai sair no tapa e não vai comer nem a carne moída, né? Mas a grande questão é o seguinte, este momento que a gente vive transições que estão se consolidando, e eu acho que se forma uma massa crítica muito mais focada nessa construção de um país mais centro-direita, com um viés talvez mais liberal economicamente falando. O momento que a gente vive é totalmente contrário, e isso faz parte do ato da democracia, né? A passagem do poder de uma forma mais pacífica. É isso que é. Então, eu acho que a gente tem muito a crescer e tem muito ainda a trabalhar estruturalmente, pensando no futuro do próprio país. Mas essa questão mesmo dessas incertezas ou dessas volatilidades também trazem oportunidades. Então, um país de uma economia bastante estável, é muito difícil que você tenha grandes oportunidades. É igual o cara que faz investimento em bolsa, né? Quem gosta de fazer investimento em bolsa, o que acontece? Olha na linha do tempo, aquele negócio vem crescendo. Se você corta isso para 5 dias, 10 dias, você vê um gráfico maluco. Por quê? Porque você tem volatilidade. O Brasil é isso. Você tem muita volatilidade. No final do dia, você consegue gerar resultado, gerar riqueza, crescer, mas você tem que saber se adaptar a cada momento, né? Então, a primeira coisa que eu olho é o seguinte, a gente não pode depender de ninguém, seja de esquerda, de direita, de centro. O governo não é quem vai te fazer feliz no fim do dia. Então, você tem que criar as tuas oportunidades de fazer acontecer. Primeiro passo é esse.
A segunda questão, o momento bom passa, mas o momento ruim também passa. Né? A grande questão é como é que você navega nisso. Né? Se você olha a estrutura de ciclo econômico, é justamente o que você tem. Você tem uma inflação de crédito, você tem a maior contratação, aumenta o preço da mão de obra, você consegue gerar mais demanda, contrata mais insumo, produz mais, o produto cresce o preço, vem a tributação, leva um pedaço disso embora, aí o preço começa a subir até um momento que volta lá um ente como o Banco Central, o próprio mercado se estabiliza, sobe o juro, tira a capacidade de investimento e a coisa volta para o normal. E um ciclo econômico longo ele vai estabilizando isso. Mas se você olhar assim isso, efeito prático no dia a dia, o que muda? Não depende de governo, a gente tem que continuar trabalhando e crescendo na nossa vida, seja para você ficar aqui, seja se você quiser sair do país e fazer outra coisa, você vai ter que gerar uma capacidade disso, econômica para isso. E os negócios que a gente faça, seja na advocacia, seja na gestão, seja na administração, seja na produção, eles precisam ser pensados em médio e longo prazo. Né? Você precisa continuar investindo, crescendo, melhorando e otimizando. E a grande questão é como é que você faz isso de uma forma que vá te gerando mais segurança. Então, hoje tem muita instrumentação, tanto jurídica quanto financeira, para permitir com que você vá fazendo isso de uma maneira que você estruture o teu tamanho de risco e que você consiga conduzir. Então, numa época pior, pelo menos que você consiga empatar a conta e passar seguro. Numa época melhor que você consiga colher os louros dessa estrutura que você criou. Então, sendo bem sincero, olhando assim a médio e longo prazo, eu acho que tem muita oportunidade. O mundo precisa muito de comida. Né? Se a gente pega a nível de crescimento de população mundial, você tem alguns drivers aí que tamanho de população. A gente passa em 50 anos de 4 para 8 bilhões de pessoas, isso deve crescer mais ainda. Você tem outro drive que você vai falar de GDP, mas é o PIB per capita. Né? E você vai olhar a China, hoje passa de 12 mil dólares PIB per capita, passou o Brasil. A Índia tem 2.200 dólares PIB per capita e passou em população a China. Então, esse é outro drive de produção de alimentos que vai fazer demanda. Eles produzem, mas não são autossuficientes. Aí você vai ter urbanização. Né? Hoje, mais ou menos, está meio a meio população rural e urbana. Isso deve tendenciar a uns 2/3 aí da população, 66%, mas não é 67% urbana, que também gera outras demandas. Né? E você tem uma questão também que é a produção de biocombustível, que até agora recente foi assinado lá na África mais um dos acordos em relação a isso, mas você vai ter mais demanda também por produção de etanol de milho. Né? Já tem hoje de cana forte, mas isso também entra num drive de produção alto. Então a gente pega o que o Brasil tem, essa área produtiva que a gente tem, 54 milhões de hectares, você tem mais quase 200 e poucos milhões de pastagem que dá para ser transformada. Né? Então você não precisa nem falar muito em desmatamento, vai ter também o desmatamento legal, tem o ilegal, tem que ser combatido, mas você tem mais área para produzir, você tem uma demanda por alimentos que ela vai ser puxada por esses 4 drives, que cresce a turma, ganha mais dinheiro, quer comer melhor. Uhum. O cara lá vive comendo arroz, aí faz um ovo, aí ganha mais dinheiro, ele quer comprar uma carne. Depois que ele descobre que a carne é gostosa, ele não quer voltar, ele tenta fazer mais recursos. E assim vai crescendo essa qualidade, até o momento que ele vai adicionando hortaliça, vegetal e quer tentar emagrecer, né? Porque é isso que acontece no fim do dia. Mas se você vai pegar isso, e aí, beleza, um frango ou um porco, por exemplo, mais a metade da ração é soja de milho. Né? A composição de ração é soja de milho. Então, você fala em produção de alimento, produção de comida, a gente não só está num clima muito favorável, numa área muito favorável, numa situação muito favorável, num país que, tecnologicamente falando, está bem posicionado, que tem uma capacidade, e aí não é só máquina, tá? É máquina, semente, insumo, tudo isso, que tem na sua vertente maior a produção do agronegócio, e aí, independente do governo, você quer trabalhar e trazer mais recursos, é um governo mais de esquerda, mais, né? Pensando aí que você quer distribuir mais, o que você não pode deixar acontecer? A economia cair. Então, por isso que, independente das discussões, você não pode deixar o agronegócio falhar. Então, pode ter toda a discussão política e partidária que queira, mas no fim do dia vai olhar e falar, opa, peraí, gente, se aqui for embora, acabou o país. Então, o agro realmente carrega o nosso país na frente. Eu acho que tem situações aí de alguns desequilíbrios que têm que ser ajustados, mas a gente tem uma perspectiva de médio e de longo prazo fantástica e tem que saber navegar nos mares agitados, nos mares calmos e saber como trabalhar com isso. Então, para mim, se eu fosse falar assim, e aí, o que você acha de futuro? Cara,
futuro a Deus pertence, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o que tem na mesa, o que se desenha é muito positivo. Vai ter muita oportunidade e demanda de muito crescimento. Eu entendo que muito é burburinho. Faça os burburinhos, presta atenção no que está acontecendo. E viu, da minha experiência de vida, eu vi gente enriquecendo em todos os governos. Gente sobrevivendo a todos os governos e gente quebrando em todos os governos. Muito mais voltado a você adaptar ou não. Acho que um exemplo é o grupo de vocês. Surgiu em 1995, isso? Exato. Então, passou por Fernando Henrique, Lula... E estamos aí, estamos crescendo. Nenhum ano diminuiu, nenhum ano foi para baixo. Todo ano foi para frente, toda vez cresceu. Então, afasta os burburinhos e passa o trator. Não tem muito que... Você sabe que o passado não garante o futuro. Mas uma grande coisa é você olhar quanto tempo uma marca, uma empresa está no mercado, que passou por muita coisa, por muitos altos e baixos. Um profissional está no mercado há 30, 40 anos fazendo aquilo, cara, já viu muita coisa, né? Sim. Uma empresa que passou por transformações em 20, 30 anos, né? Você pega uma John Deere, tem quase 200 anos, uma DAF, mais de 100 anos. Cara, imagina que essa turma já viu. Entendeu? Então, eu acho que esse é um elemento assim que, claro, não garante futuro, mas que é uma chancela para falar, olha, alguma coisa já viu. Alguma coisa já viu. Já passei por 2 guerras mundiais, passar por isso aqui me dá... Entendeu? Alisson, tá bom? Obrigado, porque minha produção já está pulando lá, falando que está acabando a bateria. E obrigado por abrir a porta aqui, obrigado por conversar comigo, mas principalmente feliz em rever meu amigo. Que bom revê-lo, bom ver que está tudo bem. Mas nós não terminamos por aqui, terminamos aqui nessa mesa, mas a gente vai dar uma olhadinha lá no centro de operações, trazer mais um negocinho legal aí que a gente fica, né? Conversei lá com o João Paulo, conversei contigo agora, mas fica meio no campo da imaginação. Eu vou mostrar para vocês lá como que o pessoal observa o trabalho, como que verifica esses dados e como que transforma esses dados em mais precisão para vocês. Obrigado, Alisson. Arthur, eu que agradeço a tua presença aqui, a gente abre a porta, acho que para nós sempre é uma oportunidade de falar sobre o campo, sobre a tecnologia, sobre o que a gente pode prestar de serviço, fazer. A primeira alegria de rever você, né? Que isso aí fazia tempo que eu não vi, a hora que você mandou mensagem, eu falei, pô, cara, o cara tá aí, bicho, tá bem, tá vivo, que bom, primeira coisa de tudo, né? E para nós aqui a porta sempre está aberta, né? E sabe como você tem ali, né? Claro, o podcast vai alcançar talvez mais, né? Muito mais que o local, mas a tua atuação ali também em Irati, e é uma região que a gente está presente hoje, é uma região extremamente importante, extremamente produtiva, tem excelentes produtores na região também, com altíssima capacidade, né? Culturas bastante diversas, isso também demanda da gente bastante preparo para trabalhar, né? Porque você não atende só soja milho. Cara, você tem fumo, você tem isso, tem aquilo, enfim. Mas sinta-se bem à vontade, a casa é nossa, mas está aberta, e aqui dentro é tua também, fica bem à vontade. Espero que você consiga não só ter material da nossa conversa, mas aí do que você vai ver ali no centro, para poder disponibilizar para a turma aí e levar um pouco mais dessa informação para o campo. Tá bom? Não dê muita liberdade, senão a gente tá tomando café todo dia aí. Ué, chega aí, ué. Obrigadão, Alisson, e nós continuamos. Valeu, obrigado. Turma, como prometido, nós falamos lá no episódio do número 4 com o João Paulo, e o João Paulo deu um spoiler pra gente, né? Ele falou sobre as tecnologias envolvidas no maquinário da John Deere e de que forma que isso pode ser acompanhado em tempo real, pode ser... há uma troca de dados entre a base e o trator que está lá na operação, está lá no campo. E agora há pouco, no episódio com o Alisson, também demos alguns spoilers sobre isso. O Alisson falou mais um tanto aí sobre essa tecnologia, mas conforme prometido, e o que eu prometo para os meus assistidores, eu não tenho um nome, sabe? Eu queria me referir a eles com um nome específico, mas eu ainda não tenho. Aos meus espectadores, prometi cumprir. Estamos aqui na sala de operações da John Deere e vou conversar com o João. O João que tem essa mesma beleza calva minha. João, obrigado por aceitar aqui o convite de bater um papo. Então assim, explica pra gente como que é essa conectividade que existe lá entre o maquinário da John Deere que está lá no campo, que está lá trabalhando, como que esses dados saem de lá, vêm aqui, que vocês processam, mandam para frente. O que é essa tecnologia toda? Então, bom dia pessoal. Como a gente pode colocar, né, toda essa tecnologia, todo o centro de soluções conectadas? Olha, Irati aqui, Gonçalves Júnior, Daria Teixeira, Rebouça, Fernandes está por aqui. Que legal. Então, o centro de soluções conectadas é um lugar onde a gente consegue oferecer para o cliente todas as nossas soluções que a gente tem. Então, a gente consegue oferecer soluções de otimização de máquina,
a solução para fazer gerenciamento agronômico dos equipamentos, então da operação do cliente, como a gente tem uma telinha aqui com um mapa de plantio, ele aparece ali pro cliente o mapa que ele já está sendo trabalhado. E também, um dos principais pontos do CSC é a disponibilidade de máquina. Então, pode ver nessa tela aqui, então, os códigos de falha que vai gerando dos equipamentos, seja um código de falha referente a motor ou referente à transmissão, ele vai aparecer para nós aqui. E com esse dado que o trator está gerando lá no campo, vai vir para nós e a gente vai fazer a análise desse código de falha para entregar para o cliente no campo uma solução para ele. Seja uma configuração, seja para fazer parar o equipamento para fazer alguma adequação, vai aparecer para nós aqui. Isso aqui seria tipo no carro lá quando passa o scanner e ele aponta uma falha, só que aqui vem de forma remota. Vem de forma remota. Isso. Isso vem para nós aqui e a gente acaba fazendo a análise e entregando para ele lá uma melhor solução. Aqui a gente tem um outro exemplo do acesso remoto, que essa operação aqui está acontecendo em tempo real. Então, o que o operador que está na máquina está visualizando, eu também consigo visualizar aqui. E para que a gente usa isso aqui? Para otimizar tempo com o cliente. Então, para o cliente não ficar perdido nesse monitor aqui, digamos, o que eu vou fazer, aonde que eu vou, para onde eu aperto, eu consigo visualizar e eu consigo indicar para ele, entra em tal lugar, entra em tal configuração, vai em tal botão lá para você mexer no monitor. Então isso aqui eu consigo fazer de forma remota. E você consegue, por exemplo, daqui você acessa a máquina lá. Então, se ele daqui ele avisa, teve um problema lá que não é um problema, digamos assim, de hardware, é um problema de software. Você consegue ser conectado lá, você consegue acessar daqui e, eventualmente, consertar esse problema. Eu não consigo efetivamente realizar ajustes na máquina, mas eu consigo visualizar o que ele está vendo e eu consigo indicar para ele aonde ele vai. Eu consigo falar, entra em tal lugar, entra em tal função e ativa ou desativa essa função. Uma outra ferramenta que ela não é voltada para o nosso setor aqui, né, para o CSC, mas quem utiliza muito é o pessoal de serviços da concessionária, é o service remoto. E daí sim, com o service remoto, ele consigo criar uma gravação no equipamento de forma remota, sem que o técnico efetivamente esteja lá. Então eu consigo gravar todos os parâmetros da máquina, eu consigo ver, colocar lá, eu quero saber qual é a rotação, a taxa de uso de combustível e potência que o motor está utilizando. E isso de forma remota. Para quê? Para que o técnico já saia daqui da loja sabendo o que está acontecendo lá na máquina e ele tenha um diagnóstico mais assertivo. Então ele vai economizar tempo de diagnóstico. Para quê? Para que o tempo de máquina parada ele seja o mínimo possível. Então isso é uma das ferramentas que a John Deere fornece para nós para estar utilizando no campo com os clientes. E João, eu sou meio neandertal, assim, então eu tenho um pouco de dificuldade com novas tecnologias, não por isso que eu tenho uma produção que acessa as coisas e tal, mexe pra mim. Quando o Alisson me falou, e você falou aqui novamente sobre os dados de precisão agronômica que esse maquinário consegue fazer, de que forma que isso chega para vocês e como que vocês aplicam isso? Eu vou te falar que ficou meio embaraçado assim na minha cabeça, mas por ignorância minha, né? De fazer o melhor plantio, a melhor aplicação. Como que isso chega, como que vocês analisam e como que devolve isso para o produtor? Então, vamos do início, vamos voltar um pouquinho. O dado ele vai chegar de uma forma, vamos voltar lá no campo, vamos voltar lá com o plantio. Um exemplo aqui. Aqui é uma aplicação, um trabalho de plantio, certo? Foi um plantio de milho. O cliente, ele está com o nosso trator trabalhando lá, e aqui a gente tem um exemplo como o trator está trabalhando. Aqui ele está fazendo todo o mapeamento da área. Então, ele está contando aonde o trator está passando, ele está contando quantas sementes de milho está sendo colocado no solo, certo? Então, aqui eu tenho um mapa de plantio. Com esse mapa de plantio, o próprio monitor nosso ele vai estar pegando esses dados
ele está empacotando e mandando para o sistema da John Deere, que vai vir para cá. Então, isso de forma remota e de forma tecnologia de uso de internet celular. Então, a máquina ela tem um chip de celular nela, que ela pega esses dados, captura esses dados e manda para cá. E vai gerando esse mapa aqui. Então, aqui é um mapa de plantio. Como a gente fez esse mapa de plantio aqui, eu consigo saber qual foi a taxa de semente que foi aplicada nesse talhão. Então aqui eu sei que ele plantou em média de 79 mil a 80 mil sementes por hectare. Isso aí vai significar o quê? Então eu tenho todo o meu plantio feito com 80 mil sementes por hectare. Esse mapinha aqui, depois que o trabalho vai tendo a cultura, você vai tendo as aplicações, as pulverização, defensivo agrícola, a gente vai ter os mapas também de pulverização, mas depois ele vai ter um mapa de colheita. Então, ele vai colher esse milho. E o que a gente faz com esses dados aqui para entender melhor? A gente pega um mapa de plantio dele e um mapa de colheita, e a gente sabe quais são essas zonas aqui, né, digamos, esses pedaços que têm mais potencial. Então, com o mapa de colheitadeira, o mapa de colheita que a gente fez, eu consigo identificar aonde eu consigo melhor aplicar a minha semente ali. Então, eu posso trabalhar com um lugar que eu sei que é um potencial mais baixo, eu não preciso investir tanto ali com semente. Então, eu coloco o mínimo, digamos assim, o mínimo que vai me dar de retorno naquele potencial que é abaixo. E aonde eu tenho um potencial mais alto de produção, ali que eu vou investir. Então, ali que eu vou conseguir colocar mais sementes no chão, no solo, e ali é onde eu vou ter um maior retorno de investimento. E isso só é possível graças aos mapas que a gente começou lá no plantio e termina o ciclo na colheita. Então, esse é o dado que a gente pega, né? Digamos, a gente vai capturando, e é isso que a gente entrega para o cliente também. Então, a gente não vai tomar a decisão por ele. O que a gente faz? A gente entrega para ele as ferramentas. Então, olha aqui, ó, esse mapa aqui é o senhor de plantio, esse aqui é o mapa de colheita. A gente identificou que existem algumas áreas de oportunidade que o senhor pode melhorar aonde fazer a distribuição de semente para o senhor. Aí, então, a decisão está aqui, o senhor vê o que fica melhor para o senhor. Aí ele pega, então, esses dados, aí ele vai lá com o agrônomo dele, identifica isso e faz faz o planejamento todo dele. Faz o planejamento dele. Tá. E isso aqui, quando eu vou falar de pulverização, eu tenho dados disso também? Temos dados de pulverização também. Aí nos dados de pulverização, né, o que vem para nós de dados de pulverização? É a pressão que foi trabalhada. Então, assim, o pulverizador ele precisa de uma pressão mínima para ter uma boa cobertura da planta. E esse mapa de pulverização, não está aberto aqui, mas ele vai mostrar para nós qual foi a taxa que foi aplicada. E por que isso é interessante para o cliente? Para saber, digamos assim, poxa, deu um problema de controle de praga. Será que foi o meu produto que foi ineficaz? Ou será que foi a minha aplicação? Ele consegue ver, não, aqui num determinado ponto do talhão deu baixa pressão. Daí ele consegue ver aonde foi aquela baixa pressão, onde tem uma maior incidência de praga. Então aí ele consegue ver isso no mapa para que ele consiga corrigir. Então uma coisa que eu acabei lembrando agora, que eu acho bem interessante a gente falar, que os mapas com esse monitor aqui sobem em quase em tempo real. Tem um delayzinho ali, mas ele sobe quase em tempo real. Então eu consigo tomar decisões, o cliente consegue tomar decisões para minimizar isso aí. Então, por exemplo, eu estou plantando aqui e tem alguma falha que por algum motivo o operador não viu. E o cliente, com o acesso dele, vendo o que está acontecendo ali, ele consegue identificar, ele consegue já avisar, né, o pessoal na fazenda, olha, o trator tal, que plantou talhão tal, não fez uma boa taxa de aplicação. Vai precisar voltar a fazer. Que quem não conta com esse sistema, só vai identificar essa falha 10, 15 dias depois. Que aí já teve a emergência da planta e você não consegue mais fazer um replantio. Ou se fizer, você vai acabar ficando uma coisa desencontrada. Então você vai ter plantas mais velhas, outras plantas mais novas. Então esse sistema todo aqui, ele na verdade ele triangulariza. É máquina,
dá o acesso do produtor, o acesso do dono do maquinário e vocês aqui. Então, da mesma forma, acredito que não nesse mesmo layout, mas tá lá, tá o peão tocando o trator na lavoura. Dentro do escritório, através de um computador ou um aplicativo de celular, o produtor pode estar tendo acesso a essas mesmas informações, né? Mesmas informações. E acho que isso traz segurança para o produtor também, quando não é ele que faz essa operação, quando ele tem um funcionário que faz essa operação, ele pode estar à distância e verificando se ele está fazendo isso da melhor forma possível, né? O Alisson me contou ali também de uma outra forma também de utilizar esse sistema, que seriam então as cercas remotas ou as cercas invisíveis. Como é que funciona isso? As cercas, né, as cercas já referenciadas, imagina assim, você tem o seu talhão e, melhor, a área total da sua propriedade. E você quer assim falar, eu não quero que o meu equipamento trabalhe para fora dessa cerca, ou que ele funcione em um determinado horário. Então, antes das 8 da manhã ele não pode funcionar e após as 18 horas ele não pode funcionar também. Você programa isso dentro do sistema para que isso gere um código de falha. E esse código de falha vai para o celular do cliente. Então, vai lá, o pulverizador funcionou antes das 7 da manhã. Gera um código informando para o cliente que o pulverizador teve a partida antes do horário definido. Ele andou para fora daquilo onde ele deveria. Ele vai gerar um código de falha também informando que ele teve uma evasão da cerca georreferenciada que foi pré-determinada para ele. Ele vai gerando códigos de falha informando: estou fora do lugar ou se eu liguei fora do horário. Putz, é interessantíssimo, né? Como você consegue fazer isso. E isso também vai servir para caso de furto, de roubo, né? Isso também dá para deixar isso devidamente arrumado. E assim, quando o produtor veio aqui, adquiriu um maquinário, contratou o serviço também de fazer essa troca de dados, vocês trabalham isso 24 horas? Vocês é que provocam o produtor quando aparece a falha aqui? Essa provocação tem que vir do produtor. O que ele pode esperar do serviço em si que vocês oferecem para ele? Então, o funcionamento, né, o nosso horário de funcionamento, por enquanto, é horário comercial, então de segunda a sexta, no mesmo horário de funcionamento do concessionário, e a gente está passando por uma reestruturação do setor. Então, por enquanto, está sendo mais um trabalho reativo. Então, o cliente que, né, digamos, gerou um código de falha lá para ele acaba nos procurando e a gente resolvendo. Existem alguns casos mais complexos que a gente vai acompanhando, os códigos vermelhos, que gerando isso a gente entra em contato com o cliente para entender melhor qual é a gravidade, se já foi tomada alguma ação sobre aquele código de falha. Então, quando tem assim... vocês vão observando de alguma forma. Quando começa a ser muito reiterado, alguma coisa errada, alguma falha, aí vocês provocam o produtor. Entra em contato com o produtor para entender melhor se aquela falha é uma falha recorrente, se foi uma única vez, para a gente não acabar tendo um tempo de máquina parada muito grande. Então aí a gente acaba entrando em contato para ver isso aí. E época de safra, como é que é? Época de safra é mais corrida, né, gente, né? Mas é um período assim, que a gente acaba se desdobrando em mais pessoas aqui, né? Digamos, a gente atualmente está em 3 técnicos remotos e a gente atende toda a região da atuação da MacPonta. Então a gente acaba fazendo escalas de plantões. Então, cada fim de semana fica um técnico responsável para estar dando suporte para o cliente nessa parte. E João, esses dados que vocês captam para cá, vocês mandam ele depois lá para uma matriz que faz uma análise, que está investigando como fazer novos maquinários. Como que a matriz tem acesso a esses dados? Claro, para aprimorar os próprios produtos da John Deere. É a própria John Deere mesmo que faz essa captura de dados. Então, a própria John Deere ela acaba indiretamente acompanhando também esses equipamentos. Só que ela acaba acompanhando performance. Então, assim, se um trator de um universo da linha de trator 7J, e aí tem algum que fica com não está no mesmo padrão dos outros, ela acaba verificando, não verificando, mas acaba observando mais aquele trator de perto para identificar o que está acontecendo. Para quê? Para que nos próximos lançamentos, nos próximos
datas que venha ter melhorias ou correções, ela já saiba para onde se deve para onde deve ir. Então ela acaba vendo para que lado que é melhor colocar esforços da própria fábrica. É isso que é uma forma dela estar observando. Legal. João, obrigado por todas essas informações. Deixa eu aproveitar que a Milady está atrás das câmeras. Algo que a Milady gostaria de complementar aqui sobre todo esse assunto que a gente falou? Que a gente faz muito atendimento de máquina não conectada. Então, máquinas que não vão aparecer aí no mapa, na primeira página, né? Que ainda não tem o molde com conectividade. Então, os clientes ligam, falam com os meninos, né? E eles, através da nossa biblioteca virtual, que está dentro da plataforma John Deere, vão, e conhecimento que eles já têm, tentar resolver, né, esses problemas dos clientes, mesmo não tendo um molde de telemetria, enfim. Então, hoje nós tentamos, de uma forma generalizada, atender toda a gama de clientes, desde aquele que tem o trator com menor potência até aquele que tem o trator com maior potência. Então, não é uma coisa restrita, né, João? Para alguns clientes, é para todos os clientes, né? Basta eles conhecerem, né, como que funciona a sala e entrar em contato. Tá? Legal, e assim, a minha percepção pessoal de tudo que eu vi hoje, desde as 8 da manhã, quando a gente chegou aqui na John Deere, além de ter visto aqui o Tijuco Preto, que foi o seu Norberto que comentou do Tijuco Preto, vi aqui a Campina do Simão, terra da Maria Elaine, nossa primeira convidada, um abraço para Maria Elaine aqui, a Campina do Simão, mas aqui de várias coisas, né? Mas se pudesse destrinchar algo, seria mais ou menos quando você comprou um iPhone. Ele tem 1 milhão de coisas para você fazer lá. Então não basta você só comprar isso aqui para você tirar selfie para botar no Instagram. Você tem que utilizar todos os recursos que eles têm. E o que eu tô vendo aqui na John Deere é que, além de um vou usar o termo hardware, né? Além de uma máquina em si muito sólida, com mais de 200 anos aí de tecnologia implementadas, tem uma gama de outros produtos e serviços que vêm alinhados com isso e que cabe ao produtor, né? Além de todo o empenho da John Deere de mostrar isso para o produtor, cabe a ele pegar isso, captar essa ideia e aplicar tudo que lhe é disponível através dos sistemas da John Deere. Como eu falei com o Alisson antes, não basta você comprar um equipamento de precisão. Se você não usa ele explorando tudo que ele tem, bom, não vai ser tão preciso assim. É preciso, porque o hardware em si, né, o maquinário, já é preciso, mas ele não é tão preciso assim, porque você não utilizou de todas as funções dele. Então, quando o produtor ele quer ganhar assertividade, ele quer ganhar lucratividade, eu sempre falo da gestão, lógico, é minha área, né? Então, eu tô falando que o cara, ele tem que ser preciso lá no escritório dele, ele tem que ser preciso na sua gestão contábil, ele tem que ser preciso no seu jurídico, na sua administração, tem que ser preciso lá na lavoura, e aqui tem um monte de ferramenta que ele pode até pensar, não, mas isso aqui eu vou gastar. E eu acredito, pelo que eu tô vendo aqui, que não, que isso não é um gasto, que isso me parece um investimento para que lá na frente ele tenha mais lucro, sendo muito mais assertivo e preciso. João, obrigado pela disponibilidade. Milady, obrigado também pela participação. E aguardo minha turma lá no próximo episódio.